Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, seu host de sempre, Gabriel Avi, e esse podcast simpático que tem a obrigação de trazer para vocês conhecimento sobre a área de marketing digital por meio de histórias de pessoas maravilhosas como o nosso entrevistado de hoje. Então, antes de irmos ao nosso convidado efetivamente, quero lembrá-los que a gente faz as nossas gravações no Blue Space. Então, se vocês têm necessidade de produção de conteúdo, precisam de uma infraestrutura completa para fazer produções de podcast, produções de conteúdo, conteúdos audiovisual, nos procure, a gente consegue fazer qualquer coisa que você precisa para tirar a tua ideia do papel e, de repente, alavancar o seu negócio a um novo patamar. Então o nosso contato vai estar com o QR Code na tela e também na descrição do vídeo. E vamos à nossa conversa de hoje. Então, nosso convidado ilustríssimo, que hoje eu também tenho a honra de poder dizer que é o meu amigo. Nos conhecemos profissionalmente, mas hoje carrego você comigo no coração. Rodrigo Friano, o COO da Uper, sócio e COO da Uper. Rô, por favor, se apresente. Cara, acho que antes de qualquer coisa, agradecer o espaço. Quando pintou o convite, fiquei lisonjeado demais. Eu falei, nossa, que espaço legal, vamos falar assim. Perguntei ali como que seria, se teria algum roteiro especificamente, e hoje entendi que é algo mais aberto e tal. Fiquei muito feliz pelo convite, obrigado. E eu acho que é o que você traz mesmo, assim, uma amizade muito forte que a gente vem conquistando um com o outro. A gente se conhece no mercado de trabalho, falando de marketing, entre parcerias de empresas, trazendo muito da Blue para dentro da Uper, e dali começou a surgir tipo, uma afinidade muito legal. Como você trouxe, eu sou CEO, então eu cuido de toda a operação da empresa e tô no negócio já há uns 9 para 10 anos. Assim. A Uper é uma empresa de 14 anos e eu tô lá, acho que vai fazer 10 anos agora. Então, é um trabalho que a gente conquistou ali, cara. É uma empresa que a gente foi desenvolvendo de um projeto muito embrionário, mas que hoje, assim, dá um baita orgulho, me fez conquistar muita coisa, particularmente também. Sou muito grato à Uper e acho que é um pouco sobre isso. Cara, então, antes da gente abordar o que hoje é o Rodrigo Friano, eu queria trazer pro Rodriguinho. Então, voltar lá no passado, porque uma das coisas que eu gosto de explorar de pessoas como você, ou de todos os convidados que eu trago aqui, é que você atingiu o sucesso dentro da sua carreira profissional. Então, quando a gente olha na vertente de o que eu quero me tornar em uma carreira, a maior parte das pessoas você vai ouvir, eu quero ser um presidente, eu quero ser um diretor, eu quero ser um C-level, eu quero ser sócio de algo grande, que esse é você hoje, mas você não nasceu assim. Então eu queria retomar lá no passado, o Rodrigo do ensino médio, as suas aspirações da época. A gente até falou um pouco antes que é a época onde a gente está se conhecendo, passando por experiências para saber o que você quer do seu futuro. Então eu queria que a gente voltasse lá naquele Rodrigo do passado e as perguntas vão ser voltadas a justamente como você era na época, se quando você estava naquele final do ensino médio para começo de faculdade, que no Brasil a gente não tem muita estrutura para saber o que vai fazer e etc. Isso aí. Se você fez marketing, se você fez uma faculdade nada a ver e caiu no marketing, como foi o meu caso, por exemplo, como que foi isso? Cara, legal. Acho que só um adendo antes de falar lá de trás, curioso assim, porque, é claro, acho que se eu fosse perguntar pro Rodriguinho, que nem você chamou, de se eu me veria talvez há 15 anos atrás, 20 anos atrás, como diretor de uma empresa, tendo o padrão e o estilo de vida que eu tenho hoje, muito provavelmente eu diria que não, assim. Muito provavelmente acho que meus sonhos não alcançavam isso, até mesmo pelo contexto que eu tinha na época. Mas o que é curioso, assim, é que hoje, quando eu olho hoje, eu não me vejo, assim, super bem sucedido, eu não tenho essa sensação, porque eu acho que eu não consigo enxergar o sucesso vindo daí, sabe? Aí é muito sobre, a gente vai abordar muito sobre isso hoje, é muito sobre, filosoficamente, como que eu penso a vida, mas eu não consigo pensar de, putz, eu virei um diretor de empresa, eu criei um negócio, eu sou fundador de algo, tenho um negócio muito bem sucedido, então eu sou uma pessoa muito bem sucedida. Pra mim, o sucesso, ele tá muito atribuído a como que eu lido com a vida, assim, como que eu sempre digo muito essa palavra, né? Como que existencialmente eu me coloco pro mundo, as relações que eu crio, eu tento puxar mais pra esse lado. Bom, mas voltando lá pro Rodriguinho, cara, eu sou uma pessoa que sempre fui, assim, extremamente humilde. Então, é até difícil falar sobre isso, porque cai naquele lugar de que vira uma competição pra ver quem que sofre mais do que o outro, né? Então, porque quando você começa a falar de, tipo, nossa, eu era pobre e tal, aí sempre tem alguém que fala assim, você não era pobre de verdade, não, eu sou pobre, não sei. Então eu não gosto de estar
estar nesse lugar, assim. Mas o contexto é um contexto de uma periferia. Então, eu nasci no Jardim Rosana, Campo Limpo, próximo do Capão Redondo e tal. Cresci, fui criado ali. Então, naturalmente, as perspectivas eram dali, o contexto muito social, social periférico. E naquele contexto, obviamente, eu fiz escola pública, as minhas aspirações eram relacionadas ao que aquele contexto podia alcançar e enxergar. Então, é o lance da perspectiva que muita gente fala. Então, é por isso que eu falo que quando eu vou lá pra trás e eu penso no Rodriguinho, ele jamais pensaria na minha vida hoje. Mas era uma pessoa também que sempre tentou, através de uma boa criação de pais muito funcionais, sair de uma série de toxicidades que aquele ambiente talvez me proporcionasse. Então, eu nunca deixei aquele ralo que muitas vezes a periferia, embora ela seja muito cultural, muito forte e muito, muito bonita, ela é um ralo pra perdição também, né? Então, meus pais eles me brindaram muito disso. Eu lembro que, indo assim, bem mais a fundo nessa história de vida, eu era chamado de playboy na periferia, porque minha casa era rebocada. Caramba. Olha isso, tipo, olha a perspectiva, olha a visão que a galera tinha de contexto. Então, os meus amigos do colégio, eu fui perceber, depois quando tipo, um deles me chamou, vamos passar lá em casa e tal, a casa é totalmente tipo de madeira, assim, tipo uns negócios bem barraquinho mesmo, sabe? E aí por ter uma casa de alvenaria, numa rua que tipo, tinha uma feira, quer dizer, tem até hoje, né, uma casa mais estruturada, a galera falava assim, mas você é playboy, velho. Tipo, então você tinha, e a periferia ela tem essa coisa com playboy, né, coisa que mais tarde eu fui tentei e lidei muito bem na terapia com essa rivalidade com dinheiro, essa coisa de não se ver merecedor das coisas, de ter que estar ali dentro pra, tipo, de fato, mostrar dignidade e tal. Então, vem muito daí. Vem de uma rivalidade, vem de uma galera que se vê colocada à margem, porque eles estão marginalizados mesmo, aí se coloca desde incentivo público, desde políticas públicas e tal. Não são pessoas que são privilegiadas, e carregam um ódio, assim, muito forte de, não todas, né, claro, mas trazendo uma classe ali de pessoas que estão amarguradas, que eu também vivi muito isso na pele, de rivalizar com dinheiro, rivalizar com sucesso, com playboy, com empresário. Então isso fez muito parte do meu contexto. É como se ao passo que eles quisessem conquistar o dinheiro, porque é por meio do dinheiro que você consegue quebrar essa realidade e sair dali, ele também fosse uma coisa ruim. E muitas vezes você tem dificuldade de conquistá-lo porque é como se você estivesse numa guerra interna infinita de que eu preciso dele, mas ele não é bom e eu tenho que sair desse contexto, mas esse contexto me prende. É um ciclo vicioso complicado, né? Eu carrego isso até hoje, cara, assim, tipo, tem alguns resquícios, assim, isso vem em sonho, eu falo, caramba, é o medo de perder. Então você carrega várias coisas com você que fazem parte, assim, é muito falado na psicologia que a gente é produto da nossa história, né? Sim. Então, no fundo, assim, o nosso contexto, ele acaba criando a nossa personalidade e quem a gente é um produto disso. Total. Então é difícil você se desvincular e nem se deve, assim, você é o que é e com o tempo você vai amenizando algumas coisas ruins, conquistando algumas coisas boas e se tornando uma outra pessoa. Uma outra pessoa, né? E joga aspas em cima disso. Evolui, na verdade. Você abre a sua cabeça para novos tipos de repertório. É isso aí. Então, esse pano de fundo, esse histórico que falar de periferia, falar de mentalidade periférica, falar de perspectiva dali e tal, ele é muito importante pra mim porque hoje, como empresário e estando assim dentro do mundo mais business mesmo, que é um outro rolê, um outro lado do espectro, eu sou um cara que me vejo muito mais equilibrado do que os aqui estão, assim. Quando eu olho pro lado, eu falo, putz, cara, eu sou um cara de políticas sociais, eu sou um cara, tipo, mais esquerda, eu sou um cara um peixe meio que fora do aquário desse universo, porque eu vivi isso, né? Eu sei o quanto que uma política orientada pra esquerda, por mais que ela diminua o EBITDA de uma empresa, por mais que ela tire um benefício fiscal, por mais que ela atrapalhe o crescimento de negócios, eu percebi como que isso de fato impacta dentro da sociedade num contexto periférico. Então, são dois lados de um espectro e hoje eu consigo entender que eu consigo dialogar um pouco com os dois, assim. Tipo, eu não tô mais aqui preso num contexto que me tira a perspectiva, eu conquistei muita coisa e, cara, sou muito grato, assim, me vejo muito bem sucedido por isso, até puxando um pouco do seu gancho no começo, mas estando aqui, o lado de cá hoje, eu consigo falar assim, peraí, tem muita coisa aqui que talvez esse universo não enxergue tão bem, então eu consigo ficar um pouco no meio
do caminho e sou um empresário esquerdista. E você, de repente, consegue se ver como um agente transformador também da realidade para o lado periférico da coisa, né? Então, acredito que por você carregar todo esse contexto e ter sido uma pessoa, num termo extremamente simplório, que tenha furado a bolha e hoje se coloca num outro contexto de sucesso, digamos assim, boa parte das pessoas que muitas vezes nós contratamos dentro dos nossos negócios, eles têm essa realidade da qual você saiu. Então, se você olha e vê a sua trajetória, você tem como colocar dentro da sua empresa políticas, situações ao qual você traga a realidade de uma visão diferente de mundo, de contexto, para esse cara que é você do passado e que está começando uma carreira. Então, se você olha nessa perspectiva, é legal, Você porque cria assim acesso, como... né? Exato, você cria acesso. E uma coisa que você falou que eu achei extremamente legal, e dá pra perceber que isso vem da sua personalidade, que é uma abordagem mais filosófica e sempre colocando o ambiente em questão, além de nós sermos um produto da nossa história, nós somos um produto do meio qual vivemos também. E isso é uma coisa que eu vejo muito com a minha terapeuta. Super. Ela fala, o meio molda a pessoa, e isso é real. Se você não busca meios diferentes que vão te tirar da zona de conforto e te levar pra frente, você sempre vai ficar ali estagnado. E a gente tem tendência a ficar na zona de conforto. E isso é do ser humano. Então, de repente, você hoje, na função que você exerce, pelo sucesso que você conquistou, tendo clareza da sua trajetória, você é um agente transformador para pessoas como você do passado. Belo contexto, cara. Belo, na verdade, gancho. Reflexão. Quando você traz isso, o que me faz pensar? E aí a gente vai fazer esse zigue-zague, né? De ir pra frente e voltar. Mas quando a gente olha pro sucesso da Yupper hoje, que é um grupo, e eu vou explicar isso com mais calma, eu atribuo muito as lideranças que a gente formou ali dentro. Legal. É muito legal, assim, que em fases de construção de negócio, você vai passando por uma primeira fase que é colocar muita mão na massa, e você, tipo, de fato é a pessoa que tem que fazer as coisas acontecerem. Você é um líder operacional. É, exatamente isso. Só que na medida que você começa, e aí isso não é escalar ainda, mas você começa a estruturar o negócio, você precisa de pessoas que façam o que você tem de visão, não é fazer o que você faria, né? Mas é o que você tem de visão, então elas vão executar do jeito delas, mas a cultura e a filosofia da empresa, assim, a forma que aquela empresa ela vai lidar com as adversidades, ela vai lidar com as dificuldades, né? Os desafios, isso é colocado muito para as pessoas que estão fundando ali. Então, quando a gente olha, assim, eu não sou o fundador da Yupper, é o Lê, ele funda ela lá em 2010, mais ou menos, 2009, eu entro em 2014 para 2015, mas uma coisa que a gente conseguiu construir junto, e depois o Zé entrou um ano depois, tal, e somos em 3 sócios hoje, foi escolher muito bem as pessoas que iam contar essa história e construir essa história com a gente. E aí eu acho que encaixa muito o que você trouxe, assim, acho que muita gente que hoje é extremamente significativa para o negócio, não só pela atuação de hoje, mas pelo que construiu e a forma que construiu, com os nossos direcionamentos, com a nossa visão, com o espaço que a gente acaba cedendo, porque acaba sendo um pouco sobre isso, tem esse quê de pessoas que têm essa sensibilidade. Hoje a gente é uma empresa muito sensível, né? Então, não é à toa que a gente ganha, tipo, vários prêmios GPTW, que são prêmios que são, quem conhece o ranking, você sabe que são prêmios que são dados pelos próprios colaboradores, são eles que votam, são eles que falam o que a empresa de fato é. E os rankings que a gente ganha, cara, são rankings assim que dá orgulho demais, o último foi, a gente ficou em segundo lugar para as agências, no ranking de agências nacionais LGBTQIA+, que tem a ver com inclusão, isso tem a ver com você dar espaço, tem a ver com tudo isso que a gente tá falando. E o outro é Jovens Potências, que é de fato você olhar para pessoas que são potências, pessoas que têm que se transformar ali dentro, né? E acho que casa muito, né? Isso que você trouxe de... E que eu trago isso como uma responsabilidade da própria empresa, principalmente essa questão de jovens potências, porque é o que a gente estava falando um pouco mais cedo. Se você olha no contexto social do Brasil, independente de você vir de uma escola muito boa, uma escola pública, não dizendo que escola pública não é uma escola boa, mas eu digo aquela comparação de sempre entre escolas particulares que são caras e por serem caras são tidas como escolas maravilhosas e escolas públicas que tendem a ter seus preconceitos sobre... as pessoas que vêm dali, a partir do momento que elas entram no mercado de trabalho, é responsabilidade da empresa a qual elas estão trazer essa visão para elas crescerem. Porque, de novo, o meio molda a pessoa. Então, se a pessoa também se provoca a sair do meio, entrar no mercado de trabalho, seja na área que for, a empresa é um dos agentes daquele momento em diante,
sócio-responsáveis por pegar essa pessoa, entender se essa pessoa de fato, e aí tem todos os nuances da liderança, porque não é só a empresa querer, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que ter vontade, a pessoa tem que ter ambição, e é uma coisa que eu sempre falo sobre ambição e ganância, porque no Brasil a ambição é uma coisa ruim, e não é, a ganância é ruim, a ambição é necessária porque ela é o seu combustível, então Te move, né? a empresa precisa fazer as pessoas entenderem essas nuances para que a pessoa possa sair daquele contexto no qual ela está e sempre melhorar. Eu acredito muito nisso. Concordo muito. E parabéns, inclusive, pela diretriz. Pô, cara, obrigado. Eu concordo muito, acho que é sobre isso, assim, é um pouco do que eu trouxe lá atrás, né? Assim, agora, para não ficar também um disco arranhado, só periferia. É um contexto, assim, de muita cultura. É dali que nasce muita sensibilidade de mundo, assim, tipo, porque é da escassez que você tem que buscar recursos. Então você vê dentro da periferia muita arte, muita cultura, muita vontade, muita gente sensível. Sinceramente, as melhores pessoas que eu conheci na vida são pessoas, tipo, de fato humildes, assim. Não associando uma coisa diretamente à outra, mas você vê que é um ambiente fértil, né? E quando você pega pessoas como essas, que têm muita vontade de crescer, e você coloca num setor que é um agente de aceleração, que é, por exemplo, uma iniciativa privada, como uma empresa, como uma Uber, você casa, tipo, é meio que a fome com a vontade de comer, sabe? Você precisa de um recurso, você precisa de uma jovem potência, aquela jovem potência, ela tá querendo acelerar a própria vida, e se você consegue direcionar, coisa como muitas vezes um ensino público não consegue, às vezes uma família muitas vezes funcional também, a pessoa, tipo, não tem um ambiente... Cara, você sabe aquele lance da pessoa, tipo, no home office, na pandemia, não querer ficar em casa, porque não tem um ambiente gostoso pra trabalhar? Sim. Você fala assim, cara, vem pra cá, você abre a porta da empresa, você fala assim, tem um espaço aqui pra você conseguir ficar e tal... Então, eu acho que passa um pouco por aí, sim, de você conseguir pegar pessoas, filtrar bem elas e entender muita vontade, porque quando você fala de profissionais júniors, é sobre isso, você não vai cobrar nenhum, você não vai olhar o currículo da pessoa, olhar pra experiência, mas você precisa olhar pra aquela pessoa e falar, putz, essa pessoa quer transformar as coisas, e muitas vezes não depende dela, tá? Sim. Muitas vezes, assim, mesmo a gente dando acesso, as coisas não vão acontecer, porque a gente tava falando um pouco mais cedo aqui hoje, é uma pessoa que vai acordar 4 horas da manhã pra sair de casa, vai pegar um trânsito, tipo, surreal, um transporte público que ela vai amassada. Não, é assim, é bizarro, assim, você vai amassado, aí você é expurgado, quando abre a porta, assim, você cai lá tudo amassado, você chega no trabalho já, tipo, atrasado, 40 minutos, toma um esporro, e aí você vai ver, putz, com qual clima que você chega, né? Sim. Com qual que é o emocional. Então, às vezes, mesmo com a oportunidade, mesmo com um contexto que a gente entende favorável, ele tem tantas nuances ali, como você colocou, que você fala assim, putz, não depende da pessoa. Essa história, isso é uma coisa assim que vem da minha sensibilidade, e eu acho interessante até dizer assim, essa história que a gente conta de que o sucesso ele é meritocrático, isso tem que acabar, assim. Então, essa é uma das coisas que dentro do que eu falo, desses dois lados do espectro, que eu entendo que eu consigo ter mais sensibilidade, é que você vê que muitas vezes não tem a ver com meritocracia. A meritocracia, tipo, ela é uma história que muito empresário, muita gente bem-sucedida conta, porque precisa justificar de onde vêm os próprios ganhos. Mas, cara, você desconsidera uma porrada de coisas. Você considera tudo isso que a gente tá falando aqui agora. Porque você quer falar que você é bem sucedido porque você acordou 8 horas da manhã e foi dormir, tipo, 10 horas da noite trabalhando. Isso não é só sobre isso, entendeu? É muito mais complexo do que isso. Então, são coisas que a gente vai desmistificando, são coisas que dentro do negócio você vai observando e vai dando oportunidade para pessoas porque você começa a entender o contexto dela, você fala assim, opa, esse deslize não tem a ver com a pessoa necessariamente, tem a ver tipo com, será que essa pessoa tá bem? O que ela tá vivendo? Então, você vai construindo isso com cada um. É claro que hoje em dia eu não tô mais no negócio no nível de conseguir entender a vida de cada um que tá ali dentro. Sim. A gente constrói as lideranças justamente para isso, né? Mas foi a cultura que a gente construiu, cara. E é uma mentalidade que eu genuinamente tenho, assim, de que a pessoa ela é mais do que ela mostra. Mas aí a gente também fala sobre uma questão, de novo, a palavra que você usou, eu acho que é a palavra correta para o termo que é cultura. E aí a gente eleva isso para o nosso contexto, que seria a cultura organizacional. Então, se a gente pega a tríade da Uper, que é você, o Zé e o Lê, se a gente coloca vocês três e vocês transparecem essa cultura para os demais, hoje a liderança cuida do perfil de cada um, porque vocês não têm mais tempo ou não conseguem se conectar com todos pelas demandas do dia a dia, porque cada vez que a empresa cresce, tem necessidades, vocês estarão ocupados. E isso é normal, faz parte da escala de qualquer negócio. Por mais que, por exemplo, estando dentro da casa de vocês, o qual eu tenho oportunidade de estar muitas vezes, eu agradeço inclusive as portas abertas e sempre preciso ir mais, concordo com isso,
você vê que vocês ainda não presentes na vida de cada um, vocês tentam transparecer isso o máximo possível, estando sempre acessíveis, Estando sentando junto disponível, com né? a galera. É isso. Então vocês transparecem isso na cultura organizacional. E isso é interessante porque as lideranças que vocês estão colocando para cuidar do perfil de cada um vão puxar isso de vocês. Então é o que a gente sempre fala, o exemplo vem de cima. Vocês dando o exemplo correto, a liderança que está abaixo de vocês vai puxar isso da cultura e vai transformar isso na cultura organizacional. Então, assim como vocês no passado buscavam se conectar com as pessoas para poder fazer todo esse processo de transformação, agora é responsabilidade deles e é esperado que eles tragam essas questões que vocês criaram como pilares, valores e afins para que isso seja passado adiante, né? E aí cria-se cada vez mais uma cultura organizacional saudável. Exatamente. Bom, aí vamos voltar para a timeline lá, né? Então, esse é o contexto. Posso só quebrar isso rapidamente para fazer Claro. uma pergunta e uma provocação mais pro teu lado pessoal? Você Super. falou uma parada super legal, que é a questão de ter tido uma família muito funcional, isso ter te ajudado a tirar a sua mentalidade do contexto qual você vivia. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que, além disso, você também tinha as suas inspirações fora de casa. Você lembra de alguma que você tinha na época, pessoas que você viu que você queria ser como, ou livros que você tenha lido, ou situações que você tenha vivido que te proporcionaram ter essa visão mais completa do todo para você furar a sua bolha? E eu falo isso porque por mais que nós tenhamos famílias muitas vezes funcionais ou disfuncionais, a gente tem uma série de contextos na vida, né? É. Então, para você ter sido capaz, porque você fala muito bem, tá? A razão de eu estar querendo te provocar nesse sentido é porque você fala muito bem do lugar que você tava, com propriedade, com clareza e do tanto que você conseguiu sair e hoje se tornar um agente transformador de mudança de pessoas nesse contexto. Então, Super. quais foram as questões que você teve que lidar, pessoas, inspirações e etc., não só tendo a sua família como base, para você criar essa mentalidade? Bom, a pergunta é muito boa, tá? E assim, eu vou ter uma dificuldade de responder ela de maneira simples, assim. Eu vou tentar simplificar, mas Estamos vamos aqui para isso, conversas complexas, cara. É, Segunda-feira de manhã, na cara, pau. é isso aí. Eu percebi, acho que deu pra perceber aqui que eu gosto muito de falar de psicologia, Sim, né? sim. Eu sou estudante de psicologia hoje, é uma segunda graduação que eu tenho, então eu gosto de ler sobre isso, eu gosto de pensar dessa forma, é onde eu encontro muita resposta pra vida mesmo, né? Tem gente que prefere achar na espiritualidade, outras na religiosidade, cada um vai buscando a sua forma de responder as coisas, e a psicologia, ela me traz ali uma explicação de comportamento, de mundo, que me agrada muito, assim. Tem um exercício que a gente faz dentro do ambiente clínico, que é a timeline. Que você faz o quê? Você faz um risquinho no papel, que seria quando você nasceu, você puxa uma linha até o momento que você tá hoje. E aí, qual que é o exercício? Você colocando no meio dessa timeline, quais são os pontos que você vai lembrando mais significativos, que mais fizeram você ter uma transformação de vida mesmo, né? E eu fiz esse exercício algumas vezes, assim. Recentemente eu fiz de novo, porque eu acho muito legal. Porque na medida que você vai colocando os principais pontos, você vai meio que lembrando da data, aí você lembra da data, você lembra, tipo, puta, mas aquilo foi perto de uma outra coisa importante, vai colocando. E quando você percebe, você faz um exercício de memória, de autobiografia muito forte, assim. Então, o ponto aqui é, quando eu fiz esse exercício, os meus principais tracinhos eram pessoas que mudaram a minha vida. Que é um pouco da sua pergunta, assim, são influências externas, né? Só que isso não começou cedo, tá? Esse período que eu tô contando, desse contexto de escola pública, de vida periférica mesmo, ele foi uma vida assim que eu acabei, cara, me deixando a maré levar. Então, pra você ter ideia, quando eu tava acabando o ensino médio, eu não sabia o que era vestibular. Caramba. Tipo assim, do nada, assim, eu lembro que tava na sala de aula, alguém falou assim, você quer prestar pra quê, vestibular? Eu falei, vestibular? Assim, tava, tipo, no primeiro ano do colegial, indo pro segundo. Tipo, que é isso? Aí eu fui entender que pra entrar na faculdade você tinha que fazer uma prova. Olha, tipo, o quão alheio que eu tava, assim, da vida, assim. Então, não tinha ninguém me influenciando ali, eu tava só vivendo o flow, eu tava, enfim, aquela cabeça de moleque mesmo... Do contexto que você vivia. Louco. Só que aí começaram a surgir algumas pessoas na minha vida que começaram a me enveredar para alguns caminhos importantes, assim. E aí eu vou tentar fazer um compilado, porque vai pegar, tipo, desde fase lá de trás até mais ou menos agora. Mas eu saí de o primeiro grupo de amizades que eu fiz,
que foi o Danilo, a Tamara e o Guilherme, são amigos meus de ensino médio, que eu tenho amizades até hoje, foram um grupo de amizades que me tirou da dinâmica de amigos que eu tinha antes, que foi a galera que tava estudando pro vestibular. E aí eu falei, caramba, mano, que galera, tipo, foda, tipo, e era uma outra dinâmica e tal, porque até então meu padrão de amizades era uma galera que tava, tipo, querendo viver a vida loucamente, assim, nem vou entrar, tipo, nos méritos, assim, mas era uma coisa muito louca. E ali tanto que eu fiz, o carinho que eu tenho por eles é tão grande que até hoje, assim, eles são daquela época as únicas pessoas que eu mantive na minha vida, de visitar minha casa, de ter rolê junto, de ter presença mesmo. Que foram pessoas que conseguiram falar assim, me tirar desse contexto e me dar uma mentalidade de pra onde que eu começo se eu quiser migrar. Estudando, foi um pouco do que você trouxe, de cara, vamos estudar, vamos começar a buscar formas de sair. Então eles foram, assim, um turning point, assim, bem importante. Depois, tiveram outras 2 pessoas que... Eu fiz vários amigos, assim, muito importantes, tá? Mas esse turning point, tiveram 2 pessoas que me ajudaram muito. Que... Aí eu já tava na minha primeira startup, trabalhando como estagiário e formando todo o blog deles, que era, na época era o Bank Fácil, que virou Creditas, e hoje é uma das maiores fintechs, se não me engano, acho que é a maior da América Latina. É uma unicórnio, inclusive. Então era funcionário 5 deles. E ali eu conheci 2 caras que começou a me mostrar, com uma certa maturidade que eu não tinha, como que o mercado de trabalho se posicionava, como que era a malícia e a dinâmica dentro de empresas, de como que funciona a cabeça de um diretor? Como que funciona a cabeça de um fundo de investimento? Como que funciona... E conforme você vai entendendo esse quebra-cabeça, você vai entendendo comportamentos, coisas que se eu não tivesse esses 2 caras na minha vida, é o Rafael e o Felipe, e, cara, dificilmente eu teria tido a trajetória profissional que eu tive. Porque muito do ter a trajetória profissional que a gente tem, não tem a ver necessariamente com oportunidades só. E não tem necessariamente a ver com mérito só, mas tem a ver também com um pouco de sensibilidade de você conseguir captar o que tá acontecendo ali, né? E aí você consegue surfar a onda, pum, aquela onda ela vem e você consegue pegar ela. Então esses caras conseguiram me ensinar e me mostrar como que, cara, eu dialogava, assim, com esses caras, como que eu dialogava com o mundo corporativo, como que eu posicionava, qual era a hora de ceder, qual era a hora de, tipo, trucar, qual era a hora de gritar 6, aí eu comecei a entender, tipo, cara, qual era a possibilidade de eu virar sócio em algum lugar, fui entender um pouco sobre Vest em Clive, cara, fui começar a entender sobre contratos, sobre modelos, e, isso foi me formando. Então esses 2 caras depois, então eu tenho lá na minha timeline a garotada do ensino médio, que me tirou daquele prumo maluco que eu vivia, entrei, comecei a fazer faculdade, comecei a trabalhar em alguns lugares, entrei numa startup. Esses 2 caras me apadrinharam de um jeito surreal de me mostrar como que funciona o mundo corporativo. E ali, eu falo pra você, Gabi, assim, eu conquistei uma malícia que foi extremamente importante para eu fazer todos os movimentos que eu fiz. De, saber onde gerar valor. Porque às vezes é muito sobre isso, né? Às vezes, ainda mais quando você tá construindo uma carreira, não é trabalhar loucamente de qualquer forma. É saber aonde gerar valor, aonde você vai pôr energia, como você vai colocar energia naquilo, o que você tá querendo fazer com aquilo, pra quem que você tá querendo mostrar e o que você tá querendo tirar daquilo também. Então, ter esses direcionamentos foram muito importantes pra eu ir conquistando cada lugar que eu passava, notoriedade, até que cheguei na Upper e aí o restante é história. Caramba, cara, que... Eu quis trazer isso justamente para mostrar que a gente sempre tem pessoas que, como você mesmo disse, primeiro, um grupo de amizades no ensino médio que te mostrou uma realidade diferente. Naquele momento, não só eles te mostraram uma realidade diferente, como também tem você como protagonista da sua própria história, de entender que, por exemplo, por que eu tô trazendo isso? Psicologicamente falando, você poderia ter se mantido na sua zona de conforto, como eu acredito que muitos da tua época tiveram oportunidade de, por exemplo, migrar para um outro tipo de grupo que poderia dar um futuro diferente para o cara, mas que viver a vida loucamente parecia mais agradável e aí deixa eu seguir fazendo isso. E possivelmente essa pessoa pode não ter tido tanto sucesso quanto você teve dentro da trajetória dela. Então, primeiro, esse grupo aparece, você se mostra aberto a se provocar para fazer parte do grupo, porque esse era um grupo que era mais estudioso e tudo mais, era bem diferente do que você estava acostumado, então você tem que se provocar a fazer parte daquilo, e aí você começa a ver como o mundo funciona, né? Que até deu uma palestra do Obama no VTEX Day de alguns anos atrás, acho que de 2019, 2020, que ele fala sobre isso, que a sorte ela existe, mas quanto mais você trabalha, mais sorte você tem.
Então, o trabalho pode ser qualquer coisa, pode ser estudo, pode ser esforço, pode ser todo tipo de construção da sua própria pessoa. Se Quanto mais preparar, né? preparado você é capaz de enxergar a sorte. E aí você vê muita diferença de pessoas que falam, pô, eu não tenho sorte pra nada. Beleza, mas o quanto você tá se preparando pra enxergar a porta quando ela abre? Porque tem essa questão também. Então, primeiro esse grupo e depois 2 pessoas já na sua vida profissional que te apadrinharam pra te E alavancaram. alavancar dentro da carreira profissional e que existe muito, né? Tem muitos líderes, gestores por aí dentro de, seja startup ou até muitas vezes empresas grandes que têm muito mais burocracia do que uma startup, mas são pessoas dispostas a passar do seu conhecimento adiante para que pessoas que estão iniciando carreira possam deslanchar sobre isso. também, né? É a mentoria, né, cara? Então, hoje eu vejo assim, quando pinga alguém no LinkedIn me mandando uma mensagem falando, cara, vamos bater um papo sobre isso, um café? Tô estudando tal coisa, eu vi que no seu currículo você já trabalhou com isso. Putz, cara, hoje eu estendo a mão assim com uma alegria tão grande, porque tem a ver com esse lance empático, de eu conseguir me enxergar ali, né? E às vezes a gente como seres humanos, a gente tem esse quê da empatia muito forte, meio que natural nosso, né? Então é o que na psicologia a gente chama de projeção. Você olha pra aquilo e fala assim, caramba, eu me enxergo ali. Então quer saber? Tipo, vem cá, cara. Tipo, isso foi muito importante pra mim, então eu gasto um tempo especial pra isso. Pessoas que pedem ajuda são pessoas assim que eu dou uma prioridade absurda. Eu paro de fazer o que eu tô fazendo pra tá ali, sabe? Eu gosto, isso fez diferença pra mim e eu tenho convicção que faz diferença pras pessoas também. Legal. Mas tirando esses 2 grupos, tiveram outras influências também, aí passando rapidamente. Eu, quando eu era mais novo, eu tive uma situação muito difícil, assim, né? Com uns 13 anos, mais ou menos, meus pais se separaram. E foi, assim, todo mundo que já passou por separação de pais, dificilmente você tem histórias que não ocasionaram algum tipo de travamento ali, ou de questão que a pessoa leva pra vida. No meu caso, assim, eles se separaram não amigavelmente, e eu fiquei no meio de um conflito ali, tipo, meio que na zona de Gaza. E aquilo me fez, cara, tirar foco pra muita coisa, né? Então você, como criança, você não sabe lidar, os pais também não estão sabendo lidar com aquilo, e você acaba absorvendo e tal. Então, eu lembro que durante muito tempo, daquela fase até mais ou menos uns 18, 19 anos, eu entrei para Gakkai, que é o budismo. É um budismo específico aqui no Brasil chamado BSGI, e foi uma filosofia de vida, assim, que é uma filosofia de vida humanista, de, tipo, te ajudar a entender esse lance da empatia, esse negócio todo. Isso já começou a me enveredar para um caminho que me possibilitou enxergar a oportunidade naquele primeiro grupo. Perfeito. Porque se eu ficasse na dinâmica que eu tava ali, e tem muita gente que procura ajuda na religiosidade, né? Hoje, olhando pra isso, eu falo, putz, pra alguns contextos fazem muito sentido, não é o melhor caminho, na minha opinião, não é onde eu acho que vai mais amadurecer a pessoa, mas pra tirar do fundo do poço, pode fazer sentido. Então a pessoa tá ali... que você dá um propósito que não seja o sofrimento, né? Exatamente. Você demonstra pra ela uma luz no fim do túnel. Exatamente. E aí o lance, eu me senti nisso, assim, eu me senti num momento de vida muito conflituoso, e eu me agarrando a essa filosofia de vida que o budismo colocava de uma forma muito importante pra mim. E aquilo foi devagarzinho me tirando de um contexto que tinha tudo pra me sugar. E aí, obviamente, tem toda essa parte de meritocrática que a gente comenta, de saber aproveitar as oportunidades, estar preparados pra ela e tudo mais. E por último, um primo meu, cara, a minha família, assim... É uma família muito nuclear, muito pequena, muito fragmentada. E esse meu primo, chamado Luiz Ricardo, hoje ele é psicólogo, e ele atende uma galera da Iuper, assim, tipo, uma galera que acaba conhecendo ele, assim, ele é um cara, aquele perfil meio que apaixonante, assim, sabe? De aquela pessoa que você conversa e você quer pagar um café pra ela não parar de falar. Você continua falando, cara, continua falando, porque o que você tá me falando, eu tô querendo continuar absorvendo. Ele é um pouco desse perfil, assim, meio cortelão da vida, meio coisa assim, sabe? Então... Eu lembro que quando eu tava naquela situação dentro desse ralo que eu falo, né, dessa vida muito, a galera só querendo aproveitar, só querendo fazer bagunça, e eu meio que sem saber o que era o descolado de uma vida real, eu lembro que os poucos contatos que eu tinha com ele morava na frente da casa do meu pai na época, então eu atravessava a rua, tal, subia no quarto dele, cara, eu via livros, assim. Eu via ele, tipo, mexendo com o computador, com o laptop, lá numa época que nem tinha isso direito. Então ele investia tudo que ele tinha ali pra comprar um notebook, tipo, sei lá, a gente tá falando em 2005, tipo, um negócio, sei lá se era essa data também, mas era um negócio que assim, não era comum ali pro meu contexto, assim, caramba, o cara tem um notebook e tal.
E aí ele começando a dar aula de inglês, porque também no mesmo contexto periférico, o que ele encontrou como alternativa pra ele foi, ele aprendeu inglês e começou, tipo, a dar aula de inglês particular pra galera. Depois entrou no WhatsApp, acho que na Wisdom na época, que eu acho que faliu. E então, todas as vezes que eu tinha mínimo contato com ele me jogava pra um universo tão diferente, mas tão avesso do que eu costumava viver no meu dia a dia, que eu falava, caramba, eu tinha uma admiração. Tipo, putz, então, você vê que são pequenos pontos de contato que, quando você coloca pra uma pessoa que tá atenta pra observar elas, faz a diferença. Faz a diferença. São pessoas que na minha timeline, eu fui colocando elas e falei, caramba, se elas não tivessem existido, com certeza, né? Aí, tipo, de forma científica e prática, meu caminho teria sido outro. Total. Mas elas tiveram uma representatividade, uma importância muito grande pra ser o que eu sou hoje. Me colocar ali em caminhos que talvez só por elas eu tivesse enxergado. Parece que de uma fala repetida dentro de todas as pessoas e situações que você trouxe é que essas pessoas te apresentavam realidades diferentes. E aí também ressalta talvez algo da sua própria personalidade, que é a curiosidade. Porque você via essas coisas novas, que até então não eram pertencentes à realidade que você vivia, e você queria também estar ali para ver o que aquilo poderia te proporcionar. E que aí disso você, obviamente, foi aprendendo e extraindo o que você pôde de melhor dentro dessas realidades e dessas pessoas e o que elas te mostravam. Cara, você faz uns ganchos bons, hein? Você tem habilidade pra ser host de podcast mesmo, cara. Eu sou psicólogo de formação da vida. É sobre isso aí mesmo, alguns pontos a gente só consegue ligar eles olhando em retrospectiva, né? Sim. Então, quando você tá vivendo, você não consegue olhar muito pra frente, assim, tipo. Então, mas quando você olha pra trás, você fala, caramba, aquilo aconteceu por isso, aquilo outro. E esse é um ponto, assim, eu falo, caramba, de fato, eu sempre fui uma pessoa que estive disponível pro novo. E isso me ajudou a construir muita coisa, né? Sem dúvida. Cara, muito legal, muito legal. E eu posso perguntar, por exemplo, hoje você é COO. Então, quando a gente fala sobre um COO, você cuida de toda a operação da empresa. Antes de você COO, de você se tornar um COO, quais tipos de experiência profissionais você teve? Você começou trabalhando direto já com marketing digital, com, sei lá, performance, que é termos muito presentes no nosso dia a dia. Como que você começou sua carreira profissional? Vamos lá. Eu me formo no ensino médio, com 18 anos. Não sei o que eu vou fazer da vida. Como eu bem contei ali, nem sabia que era vestibular. Mas no meu último ano de ensino médio foi um ano que eu me dediquei muito a entender isso e estudar pra isso. Quando eu pego uma primeira prova de simulado, eu falo, putz, tem condições de eu fazer isso, assim, tipo... não me preparei pra isso. Aí eu falo, cara, quer saber? Eu vou parar um tempo e fazer cursinho. E aí foi onde eu comecei a colocar minha vida no eixo. Aprendi tudo que eu tinha que aprender nos últimos ensino médio, ensino fundamental, tudo que eu não aprendi. Aprendi ali em um ano e pouquinho de cursinho. Prestei pra jornalismo, porque aí não precisa explicar, né? Tipo, tem tudo a ver com a minha personalidade, assim, o lado social, aquela coisa toda. Tinha uma coisa romântica na minha cabeça de ser repórter mesmo e produzir matéria investigativa e tá ali e tal. Faço faculdade, depois quando eu me formo, começo até eu me formar, então nesse período entre cursinho e faculdade, eu entro na Gol Linhas Aéreas, então eu começo a trabalhar com aviação, mas eu vou pro setor de qualidade. E aqui é um ponto legal que eu acho que vale a pena fazer um disclaimer, assim. Quando eu entro na Gol, eu entro pra call center. E, cara, quantas pessoas na vida você já não viu xingando call center? Tipo, cara, pra muita gente, aquele é o pior ambiente do mundo. Só que pra mim era tão legal, velho. Tipo assim, é um negócio que eu falava, meu Deus. Porque antes disso, eu tinha trabalhado minhas relações com o trabalho tinha sido um estágio que eu tinha conseguido pelo CEE na época, nem sei se existe hoje ainda. Então eu tava como... Era um lugar chamado CAEF, Central de Atendimento ao Regresso e Família. Uma galera que tinha sido presa, saía, e tinha um setor público de agentes sociais que fazia os documentos dele de novo, ajudava eles a reingressar na sociedade. Então eu trabalhava nos arquivos ali e trabalhava no restaurante da família. Então eu era garçom no restaurante que meu tio tinha. Era essa a minha experiência. Quando eu começo a fazer cursinho, eu entro na faculdade, nesse período eu começo a trabalhar na Gol. E ali era meu primeiro trabalho em carteira assinada real mesmo, assim. Então pra mim era muito legal. E quando eu peguei o telefone a primeira vez, depois de alguns meses de treinamento, porque não é assim, você entra lá e já vai atendendo. Porque você, sei lá, você liga lá no saque, você
perdeu seu voo. Você tá com situações que você precisa de alguém Tá treinado. puto Você tá com alguma puto. coisa. Cara, foi muito legal eu pegar o primeiro contato e conseguir resolver aquilo. Falei, caramba, eu resolvi. A pessoa ela perdeu o voo dela, eu consegui fazer, tipo, tan, aqui, e ela voou. E ali, pra mim, foi muito, assim, foi uma experiência muito legal. E todo mundo que passava por aquilo, passava xingando pra caramba. Então, aí você vê em retrospectiva de novo, uma outra característica que eu acho que é muito importante, assim, de, cara, aproveita o máximo que aquela situação pode te oferecer. Parece papo de coach, eu odeio falar sobre isso, assim, de, às vezes a situação não tem nada pra te oferecer, você vai querer se forçar a acostumar a coisas ruins. Não é sobre isso. Mas se aquilo tá te gerando algum retorno, cara, foca naquilo, porque aquilo é importante, assim. Aquilo me gerou um gás que em 6 meses eu fui promovido, eu saí do atendimento e eu fui pro o chat, então era muito mais fácil, e do chat eu fui pra central de qualidade, que era, eu comecei a monitorar o atendimento da galera que fazia as ligações. E tudo muito rápido, assim, porque eu gostava e de fato me entregava pra aquilo. Mas se você for olhar, qualquer um já fala assim, puta, que emprego bosta. Tipo, odeio esse tipo de coisa. Então você sabe, é muito o lance da perspectiva também, aquilo foi importante pra mim. Então eu saio dali, e aí saiu dali quase me formando. E aí, o que eu vou fazer? Eu conheço um cara dentro, que é um amigo pessoal meu até hoje, e essa é uma outra característica que eu me orgulho muito. Quase todos os lugares que eu passo, eu faço amigos, assim, que ficam pra vida. Esse cara é o Thiago. O Thiago, ele era meu supervisor lá dentro da Gol. Ele sai, porque ele também é jornalista, e ele começa a trabalhar numa revista. E eu falo, puta, tio, eu tô me formando, velho. Me leva pra essa porra aí, velho. Vamos lá. E ele me puxa. E aí, dali eu saio da Gol, já com uma perspectiva muito boa de ser coordenador ali dentro, pra ser estagiário numa revista. Então, na época, sei lá, a gente tava falando, tipo, de eu trocar uns 5 pau de salário, que pra mim ia ser extremamente surreal, ia me dar uma liberdade financeira, uma independência, que meu sonho era morar fora de casa, sair da casa da minha mãe, ia me ajudar muito pra isso. Mas eu falei, cara, se eu fico aqui, o que vai acontecer? Vai dar algum layoff aí, porque é o que acontece direto com companhia aérea, e eu não tenho nenhum tipo de bagagem, experiência, não estudo pra isso. Eu vou ficar, tipo, pingando, como várias pessoas que eu conheço desde aquela época, que só ficam nesse ciclo ali, meio que, puta, não tem o que fazer. Então eu falei, o que eu vou fazer agora é dar um passo pra trás, e eu vou entrar com um estagiário lá com o Thiago, ele me chamou, e eu comecei a escrever pra revista de música. Foi mó legal, assim, entrevistava, tipo, o Seu Jorge, Estãozinho Chororó, ia cobrir show, e foi assim, ganhava pouquíssimo, essa é a realidade do jornalista, assim, tipo, infelizmente, com a boa parte das vezes, mas foi uma outra escola. E dali, quando eu falei, cara, não aguento mais, porque, tipo, era um ambiente muito judiado mesmo, eu faço uma entrevista pra Acreditas. E ali minha vida começa a mudar. Porque... Que é onde você conhece as duas pessoas que te apadrinham e... Exatamente. Então eu entro lá na Acreditas, que na época era bem que fácil, funcionários 5, 6 ali, conheço o Sérgio, eu trabalho diretamente com ele, que é o CEO, o fundador lá. E que foi muito legal, que ali eu começo a ter contato com tecnologia. E aí minha vida começa a ir pro marketing. Por quê? Porque eu começo a entender o que é SEO. A galera começa a trabalhar junto com os devs. Então eu escrevo pro blog, só que eu começo a perceber que o que eu escrevo, de alguma forma, ajuda a ranquear lá no Google uma coisa ou outra. Mas eu não tinha ideia de que forma era essa e não tinha muito conteúdo sobre isso também. Então eu lembro que na época eu li o livro da Marta Gabriel, Marketing de Busca. Li o livro, que são livros super legais, assim, super indico pra quem tá querendo entrar no universo de SEO. Então é um marketing de busca. E o do Chris Anderson, que é um long tail, que ele conta a teoria da digitalização e como que o mercado ele vai fragmentando para buscas cada vez mais específicas. E como que tudo isso mexe com a mentalidade de produção de páginas, conteúdo e tudo mais. Então vou entendendo aquilo, os devs vão me mostrando como cadastrar as coisas na plataforma. Então eu passo a ser um jornalista para ser um cara de conteúdo focado em digital. Começa a estudar. SEO, só que não tinha muito conteúdo, só esses dois assim me ajudaram bastante. E aí o que eu faço? Teve um determinado dia que eu descobri um site chamado Meetup, porque ambiente de startup é muito isso. A galera fala muito de networking. E cara, eu sou acho que não parece isso, mas eu sou muito tímido, assim, eu não tenho muito fluidez pra fazer networking, eu tenho dificuldade de fazer isso de verdade. Então eu ia com os caras lá, ficava meio que no meu canto, quando surgia um papo ou outro que me interessava, ou que eu conseguia me colocar, eu falava ali e tal, então nunca fui muito expansivo, né? E aí eu descobri esse site, Meetup. E aí eu falei assim, cara, deixa eu ver se tem um Meetup de SEO, porque eu quero aprender mais sobre isso, né?
E só pra explicar pra quem não sabe, Meetup, ele é a galera se encontra em algum lugar específico, pode ser tipo aqui na Blue, pode ser tipo num bar e tal, e você promove encontros com um interesse específico. Então alguém vai lá e organiza um grupo, todo mundo vai pro bar com um crachazinho, você monta uma organização e todo mundo vai se conhecer, é isso, assim. Tem muito Meetup de inglês hoje, assim, tipo, a galera quer falar inglês e vão se encontrar. E eu procurei um de SEO, porque eu tava querendo aprender mais sobre isso. E... cara, não tinha ninguém falando de SEO. Tipo, não existia esse meetup. Só que o site, e aí foi uma sacada foda do site também. Quando não tinha nenhuma informação sobre aquilo, ele automaticamente te encaminhava a criar. Então, assim, era uma coisa assim, não tem ninguém falando sobre isso. Quer criar um grupo aqui? Só que eu não percebi que era isso. Tipo, eu desatento na hora, eu fui fazendo um cadastro lá, pensando que eu tava me cadastrando num grupo de SEO. Só que na verdade não. Você tava criando um grupo de SEO. Aí, no nada, deixei lá, deu assim uns 2 meses, um cara me liga, você que é o Rodrigo e tal, você criou um grupo de SEO aqui? Eu falei, cara, tipo, vamos tocar isso daí, cara, por que você não marca nenhum encontro? Eu falei, cara, nem sabia que eu criei o grupo. Ele falou assim, cara, tem 1000 pessoas cadastradas lá, vai lá ver. Tinha uma galera, porque era essa questão de oferta e demanda, assim, tipo, ninguém falava sobre isso, devia ter um monte de gente estudando, todos os materiais eram gringos, então, assim, durante muito tempo eu coloquei no meu currículo que eu era o fundador do primeiro meetup de SEO do Brasil, né? Não, acho que do Brasil não, tinha um no Rio de Janeiro, se não me engano, mas em São Paulo com certeza. E aí, eu falei, cara, putz, meu jeito zero expansivo, odeio organizar evento, não sei fazer isso, não sei lidar com a frustração de as pessoas não irem ou fazer a coisa mal feita. Eu falei, cara, eu não quero organizar isso aí não. Ele falou, tá bom, te ajudo. Aí o cara organizou, fui, comecei a falar sobre isso, entender sobre isso, e aí continuando a história. Vou indo embora aqui, tá? Na época tinha uma redatora que trabalhava comigo na Acreditas, ela entrou junto comigo. O nome dela era Letícia. E a Letícia, ela acabou não se encaixando lá na Acreditas muito bem, a galera, tipo, enfim, não encaixou e tal. E ela foi demitida. E aí ela foi demitida e eu acabei pegando o trabalho dela também, ou seja, a galera percebeu de alguma forma que eu fazia o meu e poderia fazer o dela. Aquela coisa de maximizar resultado, né? Tipo, o Rô tá aqui, ele escreve pra caramba, em volume, por que eu vou ter 2 se eu posso ter 1? E eu estudando SEO, nesse rolê todo, a Letícia sai da Acreditas e pra onde que ela vai? Pra Compreclix, que é a empresa que o Leandro fundou, que hoje se transformou em Uber depois. O Leandro, lá na Compreclix, em 2015, contrata a Letícia, ela começa a escrever pra ele, porque ele começa a querer lançar um produto de SEO, e essa é uma característica dele que eu admiro pra caramba, assim. Tipo, os caras, se ele não sabe, ele faz assim mesmo. Tipo, então o que era o produto de SEO dele? Era um redator fazendo texto, porque ele aprendeu que colocar textos em categorias de sites ajudava o site a ranquear. Então ele entendeu isso e falou assim, cara, quer saber? Não sei escrever, não tinha GPT... pode ser um produto. Eu não sei escrever, não tem GPT nessa época, deixa eu contratar um redator e essa pessoa vai escrever pra mim com técnicas de SEO, e na época tinha uma informaçãozinha ou outra, a galera sabia, palavra-chave e tal, repetir, mas assim, acho que nem isso na época a Letícia devia tocar, porque ela não sabia de SEO. Ele só colocava o conteúdo dentro das categorias e vendia isso pro mercado. E aí a Letícia um dia me chamou, me ligou e falou assim, cara, tem um doido aqui, o Leandro, ele tá querendo abrir um produto de SEO, escreva pra ele e tal. E eu tô vendo aí, porque ela me acompanhava, a gente fez uma amizade também, que você tá estudando pra caramba sobre isso. Eu falei de você pra ele, você não quer conversar com ele, não? Aí eu falei, putz, converso e tal. E eu tava querendo sair da Acreditas naquela época já. Porque tudo aquilo que eu aprendia de SEO, eu não conseguia aplicar dentro da empresa. Porque, obviamente, a empresa era uma empresa que tava conseguindo série A de funding. O objetivo deles não era orgânico, era colocar ficha, cara. Sim, Era imprimir o máximo que podia. Então, assim, esquece SEO agora. Não era um projeto que tava na fila de prioridade. Eu falei, putz, eu tô aprendendo um monte de coisa. E aquela mesma característica de sair da Go, de dar uns passos pra trás, pra aprender com jornalismo. Eu tava lá já bem na Acreditas, fui conversar com o Leandro. E quando eu chego eu lembro assim, foi uma quinta-feira. Era uma casinha na Rua da Paz, que ele tinha como escritório. Devia ter uns 3, 4 funcionários, porque ele vendia mídia e tava tentando começar a vender SEO também. Eu chego lá, eu não consigo achar o lugar, é uma feira, assim, ó. Eu falo, caramba, que uma feira. Aí eu estacionei o carro, tinha tudo velhinho, assim, estacionei o carro, atravessei a feirinha, era no meio da feira. Aí eu vi uma casinha lá, eu lembro até hoje, cara, toquei a campainha, a primeira coisa que acontece, abre uma mulher e joga um balde de água, assim, ó, era o dia da limpeza. Caraca, que eu acho que ele aproveitava a feira pra chamar a faxineira pra limpar lá. E eu falei, cara, que boca de porco esse lugar que eu tô fazendo aqui, velho. Entro, tipo uma casinha assim pequenininha, ele me chama pra uma salinha de reunião lá, e cara, ali a gente começa a conversar por insanas, sei lá, 3 horas.
E eu tive uma sensação, e muito legal, assim, que hoje em mesa de bar e tal, a gente fala sobre isso, mas eu tive uma sensação de que eu achei uma mina de ouro. Eu falei, caralho, esse cara, ele não sabe muito bem o que tá fazendo, tá muito no começo, mas eu gostei do perfil dele, a gente encaixou, a gente falou durante 3 horas um com o outro, e eu falei, pá, eu vou abrir mão de tudo, eu vou vir pra cá, porque de alguma forma, sabe aquele investimento que é pouco, o risco ele é tão baixo, mas se dá certo, vale a pena fazer, porque você tipo tem a chance de explodir? Eu falei assim, é isso daqui. Eu dei vários passos pra trás de novo, falei, Leandrão, eu venho, consegue pagar meu salário aqui? Tipo, na época, sei lá, R$1.800, tipo, consegue pagar pelo menos isso, que eu moro com a minha mãe e tal, o mínimo que eu preciso. Ele tava me oferecendo menos ainda, porque eu tava como... Pra você ter ideia, eu ainda tava na faculdade, tá? Ele tava, tipo, no último ano de faculdade ainda. Sim. E aí eu entrei lá, eu lembro que o primeiro pagamento que eu recebi foi da conta pessoal dele, pra você ter ideia de como o negócio era... Rudimentar. Rudimentar. Se comparado ao que é hoje, por exemplo. Exatamente, Tava nascendo mesmo. Tava nascendo. E eu comprei o desafio num nível surreal. Eu lembro que eu cheguei pra ele e falei assim, cara, é de SEO que eu te vai falar? É isso que eu tô estudando, é isso que eu sei fazer? Como que é o produto que você quer montar? Ele, putz, cara, eu sei que, mas eu tô pensando mais ou menos assim. Então a gente meio que teve uma troca ali, um networking. Cara, eu montaria assim, assim, assado, a gente pode fazer conteúdo, além de conteúdo, a gente pode fazer isso daqui, blá, blá. Vamos fazer assim e tal. Aí eu falei, cara, o que mais você tem aqui dentro? Mídia. Eu falei, putz, cara, mídia eu conheço um pouco, mas eu posso te ajudar também aqui. Eu comecei a ver a parada, não como... o SEO, mas como uma empresa mesmo, de, cara, eu vou te ajudar a crescer esse negócio, assim. E dali a gente começou a conquistar as coisas, né? E aí vai acontecendo umas anomalias, assim, bizarras. O primeiro time que eu formo lá dentro, e eu sou coordenador desse time, eu sou estagiário. Então ninguém sabia. Eu sou estagiário, tipo, contratando uma galera às vezes que ganhava até mais do que eu. Ali trampando, tipo, até 10 horas da noite com ele, todo mundo achando, vendia como coordenador e tal, último ano de faculdade, cara, e tocando o negócio desse jeito. Aí eu lembro que ele tentava putz, tá na hora de começar a puxar, fechava um contratinho um ou outro, ele queria aumentar meu salário e tal, eu falei assim, não, cara, tipo, não é o momento ainda, tipo, eu quero construir mais coisas. E isso foi uma jogada bem estratégica que eu fiz com ele, né, na época a gente deu muita risada sobre isso depois, né, que passou, porque ele queria, eu falava não, ele queria, eu falava não. Depois de um ano e pouco, que a gente ficou um pouco mais robusto, eu falei assim, agora sim. Só que eu já tinha uma cifra na cabeça que era o suficiente pra eu sair da casa da minha mãe. Porque o meu objetivo não vou, tipo, deixar ele me dar pequenos aumentos, porque com pequenos aumentos eu não vou ter fôlego pra sair. Negociar o que eu quero, o que eu preciso quando realmente for a hora. Exatamente. Então o que eu fiz? Eu tentei, cara, gerar o máximo valor possível, criar o máximo de dependência em cima de mim, assumir o máximo de coisas possíveis e jogar muito limpo com ele. De Leandrão, é isso que eu preciso, porque esse é o meu objetivo de vida. Esse é o meu primeiro objetivo. Você vai me ajudar a conquistar isso aqui ou não vai? Aí ele, cara, vambora, tal, é isso, tal, pum, saí. Aí foi onde minha vida começou a ganhar um mínimo de independência, assim. Saí da casa da minha mãe, aluguei um apartamentinho perto lá da Uper, e de lá nunca mais saí. Então, pra quem tá ouvindo a gente aqui, cara, eu falo assim, é muito, muito melhor às vezes você ter menos dinheiro e morar perto do trabalho do que se sobrar um pouco mais, e é óbvio que vai depender do contexto de cada um, tá? Se você pode fazer isso. É uma qualidade de vida que quando você conquista, você não volta mais atrás. Porque voltando lá pro começo do nosso papo, eu venho de um contexto de que nem existia corredor de ônibus na época ainda. Então eu pegava ônibus e, cara, levava 3 horas pra chegar no trabalho. E nem era tão longe assim. Então, eu dei valor pra isso. Quando eu consegui pagar minimamente ali, nem ganhava muito, tá, cara? Tipo assim, acho que eu tô falando de uns 5 pau também que eu negociei com ele ali. Só que eu falei, quer saber? Eu vou pegar um aluguel barato, de uns 2 conto. Não vou, tipo, não quero uma grande vida agora. Tipo, um começo, eu quero minha independência. Então, eu vou pegar um aluguel de uns 2 conto. Os 3 contos que sobrar, eu vou sobreviver de alguma forma. Então, tipo, é o que eu vou pagar ali, que tem custos com o meu carro, carrinho velhinho, PVA, seguro, essas coisas todas. Tem que comer e manter a casa minimamente em pé. Foi isso, daqui pra frente eu vou conquistando. E fico com a coragem, assim. Mas quando a gente pensa tudo isso que a gente falou, esse produto que a gente já deu uma história, o medo de perder sempre me acompanhou, né? Que é o medo de voltar pra onde eu comecei tudo. Mas aí, tipo, coragem, fui conquistando as coisas devagarzinho. Mas você pode, por exemplo, olhar pra esse medo e dizer que isso pra você, ao invés de te travar, era combustível, como talvez seja até hoje? Porque eu faço Complexo, hein? a razão da pergunta, sim, muito, porque
embora pareça ser uma pergunta muito simples, ela envolve crenças limitantes, paradigmas, construção de personalidade. Tem aí inúmeros fatores da psicologia que você muitas vezes tem que se quebrar para conseguir se sustentar onde você tá com o que você tem, por mais simples que a pergunta pareça. E principalmente você tendo viés psicológico, eu sei que a resposta também vai ser bem complexa. Mas é justamente entender isso, o como você lidar com essa situação de pensar que isso pode ser um combustível, porque você não quer voltar para onde você estava, e ao mesmo passo que você não quer voltar para onde você estava, tem todas essas crenças que vêm dentro da sua cabeça de alguma forma que pode te puxar pro ralo de volta, digamos assim, que é um termo que você usou várias vezes. Eu acho que sim, cara. Eu acho que tem um pouco dos dois lados, assim. Tem o medo que impede e tem o medo que faz você comer poeira pra garantir as coisas. Acho que cada hora você joga com... O lance da psicologia é você entender qual deles tá te movendo, né? Então, cada hora você vai jogar um pouquinho com eles, porque eles vão surgir, eles são... Até você não elimina, a gente não deixa de ser quem a gente é. Esse que é o rolê. Mas, por exemplo, a Youper, ela me deu um padrão de vida que eu jamais imaginei que eu conquistaria, né? Quando eu falo lá de trás. Então, eu comprei minha casa através da Youper, eu conquistei minhas coisas todas através da Youper. Mas muito louco isso. Tipo, eu sempre falei, quando eu era mais novo, que eu não compraria uma casa. Por quê? Porque, tipo... Na minha cabeça, eu queria viver de dividendos. Então, assim, por que eu vou, tipo, abrir mão de um dinheiro que é importante pra mim pra ter a casa? Aí tem a ver com outro medo de... Falei, cara, quer saber? Eu preciso garantir alguma coisa. Então, pra mim, emocionalmente foi importante tomar essas decisões de, putz, vamos lá, eu venho de um contexto em que talvez a saúde mental, valorizar ela agora, o emocional, seja mais importante do que ter o dinheiro em banco específico. Então eu me sentia, ao mesmo tempo que dando passos pra trás, conquistando coisas. Uhum. E é o paradoxo, né? De falar, caramba, peraí, vamos vibrar, porque você tá conquistando. Mas, ao mesmo tempo, putz, eu não consigo vibrar tanto, porque não era tanto isso que eu queria fazer racionalmente. Isso aqui é uma atitude mais emocional. Mas vem desse produto que eu me formei, desse contexto gigantesco, né? Uhum. Então, cada hora eu acho que você vai jogando com um deles, assim. Mas, independente disso, assim, eu sou grato pra caramba, porque eu consigo sim enxergar o Rodrigo dentro disso, as minhas atitudes, o quanto que eu estive aberto para as coisas e tudo mais. Consigo enxergar um monte de privilégio também, e aí que tá a importância de entender e não morrer com o discurso da meritocracia abraçado nele, porque, putz, cara, tem um monte de privilégio aí que eu tive que talvez pessoas lá junto comigo não tiveram. E aí eu vou colocar desde pais funcionais, a cor de pele, algum mínimo de herança que alguma pessoa ou outra tem, não é o meu caso, mas muita gente tem. Então tudo isso são coisas que estão nessas nuances que a gente acaba não capturando quando a gente fala só de meritocracia, entendeu? Uhum. Preciso ter um cuidado um pouco com esse discurso. Mas eu sei que tem mérito meu, sei que a Youper, sou grato pra Youper para um caramba, assim, tipo, de olhar e falar, caramba, me deu essa oportunidade. Uhum. E é por isso que eu não... Foi muito difícil pra mim abandonar a Youper. Porque ao longo... Pensa, Gabi, assim, isso eu tô falando de 2015, 2016, 2017. Era o ápice, assim, do funding no mercado. Tipo, a galera tava colocando dinheiro a rodo, assim, tipo, porque era aquela coisa, as startups, os primeiros modelos deram certo, Vale do Silício, a gente importou pro Brasil, deu certo também, pra América Latina, vários lugares do mundo, todo mundo começou a colocar dinheiro nisso, porque o fundo de investimento, o pensamento eu vou errar em 100, mas no 101 que eu acerto eu compenso tudo que eu errei, então o dinheiro tava no mercado absurdamente, não tinha crise global, não tinha guerra, não tinha nada disso acontecendo, então tinha oportunidade pra caramba. E eu sempre me culpei, me questionei, foi uma questão que eu carreguei dentro do meu coração durante muito tempo de não sair da Youper. Porque tinha gente querendo levar, né? Tinha gente querendo falar, vem pra cá, não sei o que lá, e a proposta era melhor, Só que tinha essa coisa de gratidão também. Tinha um negócio de falar, caramba. E não era só gratidão, tá? Porque eu também não sou bobo, assim. É um lance de olhar e falar, isso aqui também tem potencial. Sim. E na época eu não era sócio ainda também e tal. E isso foi tudo negociado com o Lei depois. Mas tem um quê disso, cara. Um quê de eu reconhecer a importância que a empresa ela teve na minha vida, né? E como que entra essa sociedade na sua vida, por exemplo? Isso é uma curiosidade que eu acho legal, por exemplo, porque você entrou na empresa, você comprou um risco com você mesmo,
com você e com o dono da empresa na época, que era não ter os aumentos, porque depois você teria uma margem represada para poder negociar um valor até mais expressivo que condize na época com o que você precisava para sair da casa da sua mãe. Então tinha ali uma estratégia por trás. Com certeza na cabeça do Leandro isso também trouxe confiança dentro do seu negócio, porque você está trilhando e planejando coisas que você vai fazer com a empresa. Isso é um ponto importante. Você não está negociando sair, ou você não está transformando tua posição num leilão, chegando para ele e falando, outra empresa quer me levar por mais, você vai pagar ou vai cobrir, como é que funciona? Porque hoje, principalmente dentro de mercado de agência, é uma coisa que acontece muito, as pessoas são assediadas e aí vira-se esse leilão de colaborador. Então, como que se deu a ascensão à sociedade? E eu acho isso legal porque, de repente, a sua história pode inspirar muitas pessoas aí que estão dentro de agências. Existe, talvez, dentro da estrutura dela essa oportunidade, mas a pessoa talvez não saiba como trilhar. Tá, tem a versão bonitinha da história e tem a versão, talvez, mais punk. Uhum. Vou pra punk, que é a verdadeira. Foi porrada, velho. Porrada. No meu caso, teve que ser porrada. Hoje, a gente tá construindo que hoje a Uperla virou um grupo, né? A gente criou uma holding P4C e a gente criou um Stock Option Plan, que a gente chama de SOP, para garantir pelo menos um percentual da empresa para a gente conseguir colocar potenciais valores. A gente vendeu isso pro negócio ao longo de 2024. Não, no final de 2023 a gente levou isso pro time. Foi uma explosão com outros... Dentro de outras notícias também que a gente levou, que é uma festa de fim de ano que a gente faz sempre, para fazer o fechamento do ano e tal. Então a gente falou assim, agora a gente tem um modelo de SOP, a gente vai escolher pessoas para que possam se associar ao negócio, e a gente levou também internacionalização, a Uper tá indo para Orlando e tal, são coisas que a gente vai falar. Mas no meu caso, foi tipo, Lê, não aguento mais, mano. Ou a gente vem para esse caminho, ou eu tô fora. Foi tipo... Foi quando você trocou, pediu 6, 9 e 12. E aí beleza, foi. Aí foi depois mais porrada ainda pra chegar no share. E aí foi tipo um momento... negociar, essa é uma coisa muito foda, assim. Porque o mundo corporativo, ele tá aí com todas as suas belezas e coisas que ele proporciona. Mas ninguém quer abrir mão de dinheiro. Sim, claro. Essa que é a verdade. Tipo, a Coca-Cola não vai querer ser filantrópica e lucrar menos, diminuir a margem deles pra salvar o mundo. Tipo, o Elon Musk não vai querer, tipo, dividir a renda dele. Tem esse quê que me incomoda muito dentro do mundo corporativo, que existe sim uma... O Marx foi chamar isso, eu vou falar, a galera que vai estar assistindo já vai ficar maluca, né? Que era mais-valia e tal, mas eu não vou entrar nesse ponto. Mas é aquela coisa de, cara, ninguém vai dividir, tipo, por igual. Essa porra não existe. Então, no fundo, a gente ajuda muita gente, sim. A gente puxa muita gente pra cima, a gente tem as margens que a gente trabalha pra fazer isso, mas a margem ela já é por si só uma forma de eu garantir rentabilidade. Sim. Então todo mundo tá querendo salvar o seu. Se não tiver um pouco de porrada às vezes com muita elegância, com muito respeito, com muito saber se colocar, algumas coisas não vão pra frente. Tá certo, tá certo. Mas interessante então, porque até aí você já tinha construído também seu tempo dentro da empresa, você tinha sua valia dentro do negócio e daí, bom, foi mais um acordo entre você e o Leandro do quanto ele estava disposto a abrir mão versus a qualidade e o quanto que você podia fazer o negócio crescer pela qualidade do trabalho que você entregava para o grupo. Então, foi uma troca, dado que você é sócio e se tornou sócio, foi uma troca que ambos acharam justa. Legal. Foi isso. Cara, foi importante. Então, são coisas que você não negocia mais de uma vez. Então, é importante quando você tiver com esse assunto na mesa, você saber o que realmente é importante pra você, né? Você saber se colocar, porque não tem aquela coisa de, opa, agora é isso aqui, daqui a um pouco, putz, isso aqui não tá legal. Vamos mudar pra aquilo lá? Não existe, não tem que ser. E uma coisa que você trouxe que eu acho muito importante eu nunca joguei com chantagem. Isso é muito, cara, isso pra mim, assim, é uma questão de honra, assim. Eu já tive, obviamente, muita proposta, nunca levei elas pra dentro de casa e nunca usei elas pra me alavancar. Então, quando eu dou a trucada de que ou eu viro sócio do negócio ou eu tô fora, foi uma trucada de que eu não tinha nada. Se ele fala que você tá fora, eu ia ligar pro Gabi. Ela que nem conhecia o Gabi ainda, falou assim, Gabi, tem espaço na Blue aí? Esse é um negócio assim. Eu não usei nenhum tipo de artifício pra chantagear, né? E eu acho que, cara, isso mostra lisura, isso mostra respeito que você tem pelo negócio, isso é muito importante. E, putz, já entrando nessa questão sócio,
isso mostra também, cara, com quem que você tá do seu lado, né, mano? Porque sócio é casamento, cara. Sócio é foda, Gabi. Você tem sócios também, você deve saber disso, assim. É importante demais você conseguir ter pessoas do seu lado que te complementam e que dialogam com você de uma maneira que seja saudável pro negócio. Eu descobri esses dias que tem... Olha que maluco, cara, não sei se você sabia disso. Tem terapia focada... Não é terapia, tá? Posso falar besteira aqui porque não precisa ir a fundo. Mas é algum tipo de assessoria que é como se fosse uma terapia pra sócios. Principalmente pós-M&A. A galera não consegue se conversar, velho. Tipo, então pensa, você precisa direcionar um barco, você tá querendo se matar, porque acontece isso boa parte das vezes, e você precisa pagar uma consultoria, uma terapia para que você consiga se resolver com os seus sócios. Então, você vive com a pessoa mais tempo que você vive com a sua esposa, com o seu marido, enfim, você tá... E não é só viver mais tempo. Porque dentro de casa você tem uns conflitos do casamento que todo mundo estigmatiza que o casamento é uma merda, né? Que ainda mais um papo meio masculino chato, esse de casou, fica uma bosta. Sim. Mas, da onde que vem isso? Porque vem as questões do dia a dia. Você casou, você tem que lavar roupa, pô. Você não pode tirar a louça na pia. A pessoa ela tem uma história de vida que incomoda nela coisas que é diferente de você. Então até você conseguir criar essa sinergia, é uma merda mesmo. Você vai passar por briga, você vai passar por desgaste, o romantismo ele diminui e tal. A sociedade é pior. Porque você tá todo dia com a pessoa e as discussões não é quem não lavou a roupa, ou quem não comprou comida hoje, ou quem não fez não sei o que lá, ou quem não pôs a criança pra dormir. A discussão, ela é tipo dinheiro. E o dinheiro, pra esse universo, eu volto àquilo que eu disse. Ele, tipo, você mexe com tudo, você só não mexe com dinheiro. Então, ter sócio bem, quando as coisas estão boas, beleza. Agora, sócio você vê quando o negócio tá na pancada. Tipo, você vai apresentar um resultado ruim. Vai pegar o negócio e não conseguir alavancar e levar o negócio pra bicar ele pra baixo, aí você vê o sócio que você tem. E lá, na Uper, cara, o Zé ele entrou como sócio junto comigo, então ele meio que veio na minha onda, a gente foi junto nessa parada de puxar o share do negócio. E, cara, a gente não poderia ser duas pessoas melhores, assim. A gente não tem nada a ver um com o outro e a gente tem tudo a ver um com o outro. Tipo, metade das coisas, a gente entra numa sala de reunião, metade das coisas que eu falo, o Lê fala o contrário. E vice-versa. E às vezes é uma orientação pro mesmo líder. A galera entendeu lá que vai pegar o melhor que eu tô falando, o melhor que ele tá falando. A gente não vai querer ficar também entrando numa linha de corrigir um outro o tempo todo. E a gente funciona muito no antagonismo, cara. Isso é uma coisa que eu acho muito bonita, assim, na nossa sociedade. E quando eu olho pro mercado, eu vejo pouco isso, assim. Eu vejo a galera tentando se forçar a concordar um com o outro. Eu vejo a galera, tipo, tentando criar sinergias de ideias que não precisam existir, se batendo por coisa que fala, para, mano. Tipo assim, é óbvio que a gente tem nossos picos de estresse, ainda mais quando a gente tá muito num pico assim, a gente fala, cara, vai tirar férias. Assim, não tá dando. Claramente você tá emocionalmente cagado. Mas a gente respeita muitas diferenças, cara. Isso é muito massa. Que legal. Cara, é bem interessante saber sobre essa construção e principalmente que vocês têm maturidade para saber lidar com todas essas questões, porque é o que você falou, muitas vezes eu vejo sociedades acabarem ou empresas não estarem tão boas, independente do tamanho dela, porque algum sócio tem, sei lá, um egocentrismo aplicado ali, aquilo precisa acontecer porque ele é o fodão, e aí, na verdade, não é sobre isso, né? Tem um negócio, tem pessoas por baixo, as pessoas são importantes, você tem que pensar em todo um contexto da situação para que, se primeiro foi concebida a sociedade, é porque todos presentes dentro da sociedade têm a sua valia para o negócio, e que se aquilo não está acontecendo, legal, vamos sentar, pode ser que haja a exaltação de algum em algum momento, mas que existe algo maior a ser discutido, que é prevalecer o negócio, e que se aquilo existe é porque ele está dando rendimento para todo mundo. Aí a gente acaba voltando no fim das contas para o dinheiro, que todo mundo presente ali depende daquilo, de certa forma, e que faz sentido no contexto da vida de todo mundo se aplicar para aquilo e haver uma determinada harmonia, pelo menos para o negócio continuar existindo, né? É muito isso daí, cara. A gente encontra esse equilíbrio lá e eu ouso dizer que é o que faz o negócio crescer pro momento que a gente tá hoje. Caso contrário, não teria como.
Hoje, a gente precisa de mais sócio, né? Essa que é a questão, assim, a gente precisa de mais gente com essa mentalidade, com essa postura, com essa sinergia que a gente tem, porque a gente já é muito sobrecarregado lá dentro já. A dinâmica de uma agência, ela castiga muito, cara. Uhum. Quem ouvir a gente aqui, que for diretor, dono de agência, vai, tipo, na hora, não tem como não concordar, assim. É um contexto que castiga. Uhum. É uma volatilidade surreal, é um volume de problemas insano. Você começa a sexta-feira comemorando, você acaba ela chorando, pra segunda-feira você começar comemorando de novo. É um negócio, assim, bizarro. E isso só coloca mais pressão sobre a sociedade. E uma coisa que você falou que eu concordo muito, assim. O maior problema de relacionamento, e aí eu não vou falar de sociedade, porque isso é relacionamento, é você entrar numa linha de ter que ficar se provando pras pessoas. Então, se você, tipo, tá namorando alguém, cara, é óbvio que você vai tornar aquilo cada vez mais gostoso, que você vai buscar. Mas você tem que se provar. Você já se sentiu numa situação que você tem que Já. provar quem você é? Sim. Você fala assim, mano, cara, por que eu tô retrocedendo tanto, assim? Meio que fere, tipo, um senso de pertencimento, de individualidade. Você fala, cara, você não tá entendendo quem... Você jura que você sabe com quem que você se casou, algo do tipo, ou com quem que você tá? Na relação de partner, tipo, cara, isso é a mesma coisa, assim. Você tá lá dentro, quando você, tipo, tende a se sentir com a necessidade de se provar, fudeu, meu irmão. Fudeu porque ou a sua autoestima, ela tá no chão, e você não precisa fazer isso, ou a pressão que tá sendo colocada sobre você, ela é totalmente desnecessária pro negócio, não tem como. E é daí que você começa a ter os problemas que chega um momento que eles não são mais recuperáveis, né? Pode crer. Concordo 200% com o que você falou também, cara. Faz muito sentido. Aqui na Blue, vocês saem pra comer, pra jantar, pra visitar a casa um do outro. Sim, sim. Essas coisas são importantes também, viver fora do ambiente de negócio, né? Uma coisa que pra gente funciona muito bem, principalmente eu e o Rodrigo, por exemplo, é que a gente é amigo há mais de, sei lá, 15 anos. A gente cresceu junto. Então a minha formação como ser humano foi a formação dele como ser humano. Meus pais são amigos dos pais dele. Então a gente meio que cresceu junto, cara. E tem muita sinergia e amizade entre a gente. Até falando sobre situações pessoais, tipo, a empresa ultimamente tem passado por muitas coisas, de excesso de demanda, iniciativas diferentes que a gente está fazendo, e tá todo mundo sobrecarregado, isso traz estresse, tem toda aquela questão. E a gente teve uma conversa de amigo mesmo, de tipo, um chamar o outro assim no canto pra falar, cara, você parou pra pensar que a gente não se cuida mais? Quando eu falo se cuidar, é a tal da terapia de casal, de amigo. Eu falei, a gente não é mais amigo, cara. A gente só fala de trabalho, a gente sai daqui pra falar de trabalho, a gente vai almoçar pra falar de trabalho. E esse problema, e a gente né? tá sempre falando sobre problemas e puto da vida. Eu falei, quando se eu voltar, por exemplo, o começo da Blue, o quanto a gente se divertia trabalhando, tipo, a gente trabalhava, tinha problema, era problema pra caramba, porque vamos, obviamente, colocar dadas as comparações de proporcionalidade, era uma empresa menor, mas, pô, eu tô concebendo uma empresa que precisa crescer em faturamento, tô contratando pessoas, tô aprendendo a ser líder, ele aprendendo a ser líder, a formar processo, tinha muita coisa acontecendo, só que a gente passava por tudo isso feliz, leve. Aí no final do dia a gente ia jogar FIFA junto, aí ficava um xingando o outro. Ô, filho da mãe, não sei o quê. Pô, caraca, toca aqui, cara, você é burro. E a gente dava risada pra caramba. E era uma coisa, cara, clássico do FIFA. leve, leve. E a gente chegava no dia seguinte e zoava do FIFA e falava de trabalho e não sei o quê. Na hora do almoço a gente se juntava, tem um videogame na empresa, a gente se juntava pra jogar FIFA na hora do almoço. Cara, se eu falar pra você que eu tenha visto, deve fazer ano que o videogame não é ligado mais. Então você vai percebendo que algumas coisas em determinado ponto vão se perdendo. E aí eu falei pra ele, tudo bem, as prioridades são outras, hoje a gente estuda, lê muita coisa, a gente coloca a nossa energia em outras coisas que a gente acredita que vai fazer a gente crescer mais. Mas a parte da amizade, a gente esqueceu. Esqueceu. A gente não cuida mais um do outro, como amigo. E aí eu sei que você tá puto comigo por coisa de trabalho, como eu tô puto com você por coisa de trabalho, a gente deixa isso entrar na vida pessoal e daqui a pouco, tipo, uma coisa leva a outra e aí? Aonde isso vai sair com algum positivismo? Não sai. Então a gente aprendeu a ter que sentar e conversar para poder
ver que as coisas são separadas, sabe? Tipo, legal, o Super, trabalho é muito super. foda, a gente tá aqui, a gente tá colocando energia, a gente precisa crescer, eu tenho meus conhecimentos, você tem os seus, o Celso tem os dele. Se a gente não colocar os três juntos na mesa pra poder trocar, cara, a gente cria, como a gente falou mais cedo, a gente cria a cultura da empresa. Se a gente tá desalinhado, isso vai passar pra baixo de algum modo. E aí é a perda da cultura da empresa que daqui a pouco tá tudo uma zona. Então, sim, a gente começou a criar mecanismos para poder lidar com isso, porque, de novo, é um aprendizado constante. A gente está numa rotina maluca, com 3 empresas em paralelo e cada um com as suas funções dentro delas e tudo exigindo muito. Então chega uma hora que você só vive isso. Só que se você só volta a sua energia para isso, o equilíbrio mental da vida vira uma bagunça. E cuidar de relações é gostoso, né, cara? Sim. Tipo, tem uma beleza aí de você resgatar coisas que... com pessoas que são importantes pra você. Uhum. É que naturalmente, assim, a gente se transforma, né? O nosso papo hoje foi sobre isso, sobre o quanto que as pessoas elas vão se transformando ao longo da vida e o quanto que os contextos eles são importantes pra isso. E às vezes é normal, assim, como em qualquer relação, você se transformar a um ponto que você não se conecta mais. Mas isso é difícil, cara, porque normalmente as coisas que criam elos entre pessoas, elas são elos fortes, assim, ainda mais quando você fala de uma amizade de 15 anos, né? Quando você tem, tipo, pessoas que você ama, assim. É difícil essa pessoa ela mudar a um ponto de você não se reconhecer mais nela ou vice-versa, assim. Então, eu acho que é muito uma questão de carinho mesmo. É muito uma Sim. questão de disposição, de você... E quando você faz isso, acho que todo mundo já fez isso em alguma medida na vida, e você consegue pescar a pessoa de volta, puta, é gostoso pra caramba, assim, é uma conquista, assim... E aí, pra mim, é o estar bem sucedido. Voltando pro começo do nosso papo, quando eu olho pra minha vida, eu tenho orgulho da Yuper, eu tenho agradecimento e gratidão ao que a Yuper ela me gerou, como eu te falei, ela me deu a oportunidade de comprar minha primeira casa, ela me deu o padrão de vida que eu nunca esperei ter, mas não é daí que eu vejo que eu sou bem sucedido. Quando eu olho pra minha timeline, aqueles risquinhos que eu te falei que eu fiz, aquelas pessoas, essas pessoas que continuam na minha vida até hoje, é nisso que eu falo, puta, cara, eu tenho uma namorada foda, eu tenho amigos de muitos anos que a gente sempre faz questão de saber como que tá a vida um do outro e resgatar essa amizade. Eu tenho uma história bonita pra contar com pessoas. Isso pra mim, cara, é o que me dá Define o orgulho. sucesso. É o que me gera, exatamente, define o sucesso. Cara, que legal, que legal. Deixa eu fazer algumas perguntas voltadas um pouco também à parte profissional, mas ao nosso mercado, de modo geral. Quando a gente faz, então, você que acabou de falar exatamente na analogia da timeline, olhando a sua timeline, o que você considera até agora como um projeto ou aquilo que mais te instigou, que mais te trouxe um senso de dever cumprido e por quê? Cara, difícil responder essa pergunta, hein? Eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, pessoalmente, de fechar coisas, assim. Uhum. Então, elas não são muito bem fechadas na minha cabeça, de, tipo, um projeto bem sucedido, fechou, tal. Mas uma coisa, assim, que eu vou tentar responder ela de um outro jeito, tá? Que não é bem o que você perguntou, mas uma coisa que me motiva muito no momento atual é a psicologia. Isso é um projeto que, diferente de todos os outros, ele tem um brilho especial pra mim. Porque acho que você vai entender o que eu quero dizer, assim. Toda a minha vida, ela foi meio que drivada pra conquistar. Eu precisava sair de um lugar pro outro. Eu precisava sair da casa da minha mãe, sair da periferia, conquistar uma casa, fazer não sei o que lá, ter uma estabilidade no trabalho, blá, blá, blá. A psicologia não tem nada a ver com nada disso. Ela me coloca num lugar que eu sempre quis estar, que é... Será que eu vou viver um mundo corporativo pra sempre? Com certeza não. Como eu te falei, assim, eu sou um peixinho fora da aquário nesse mundo. Eu tenho dias contados neles. E são anos contados, né? Não são dias. Mas tenho anos contados neles. Eu quero deixar a Yuper super bem, ou qualquer outra empresa que eu tiver, não importa. Mas eu não sou o cara do acúmulo do dinheiro. Eu não sou o cara da rodinha do hamster que eu gero dinheiro para que ele me gere bens que me custam mais dinheiro para eu continuar aqui e bancar esses bens. E esses bens, cara, tipo, às vezes são filhos que você põe na escola, às vezes são casas que você vai ter, tipo, de luxo, carros, estilo de vida. E quando você vê a rodinha do hamster, o que ela é?
você conquistou uma coisa que te tornou escravo dela. Porque se você não continuar gerando riqueza, você não mantém aquilo que você conquistou. Então, eu não tenho essa vontade e nem essa mentalidade. A minha mentalidade, ela é conquistar o suficiente, é produzir com a Yooper, tudo isso que a gente falou, é dar os acessos para as pessoas que merecem, é construir um produto legal, é viver disso, mas a psicologia, para mim, ela não se passa por dinheiro, ela se passa por uma profissão de uma terceira idade, em que eu vou estar exercendo uma atividade mais intelectualizada e mais autônoma, sem fins lucrativos, embora vai me gerar dinheiro, com certeza, né? Você cobra as pessoas e tudo mais, mas não tem essa finalidade. E isso me coloca num tesão para esse projeto, para mim, assim, é uma fase, é uma outra fase da minha vida que eu vou entrar, que é um novo Rodrigo, não é o Rodriguinho mais, não é o Rodrigo do presente, eu tô falando de um outro cara. O Rodrigão. É o Rodrigão, Rodrigaço, que vai viver uma coisa assim que eu sonho muito, né, E aí, eu acho que tudo isso que você tá falando faz muito sentido, quando a gente faz um merge de todas as situações que você falou, que é sobre propósito. Então aí eu acho que você hoje já talvez, dentro de tudo que você passou, você já está buscando mais o seu propósito. Então, onde você está hoje é o que te proporcionou financeiramente atingir as coisas que você atingiu, mas aí agora que você já tem um padrão de vida que você julga legal e com coisas que você conquistou, o que sobressai e o que falta? Propósito. Então quando a gente coloca o propósito à mesa, entra com a questão da psicologia. E aí, talvez eu vou fazer uma leitura da situação, não sou o dono da verdade, mas eu vejo muito como uma situação de você continuar sendo agente transformador na vida de pessoas. Então, assim como você se diz privilegiado por ter tido contato com inúmeras situações que te proporcionaram quebrar a realidade e sair daquilo e criar um contexto novo para você, eu vejo que a psicologia é esse agente transformador na sua vida para que você seja o agente transformador na vida de outros no futuro. E aí é linkando o propósito, e que às vezes isso pode ter a ver não só com a Yooper, mas você pode ser um consultor que proporciona isso dentro de empresas, e aí você vai, por exemplo, continuar ganhando o seu dinheiro, porém vinculado ao seu propósito num contexto muito maior. Tô, de novo, só fazendo uma leitura geral da situação aqui, e que acaba fazendo muito sentido porque deu para perceber que isso para você é o mais importante, a parte de transformação, sempre linkando aonde você saiu, o contexto de onde você saiu com o contexto de que o mundo classifica como sendo um contexto de sucesso. A gente pode dizer que ambas as realidades elas são desconexas e que você, dentro de todo o conhecimento que você adquire hoje, pode ser o link entre as duas coisas e que pode surgir daí um negócio, quem sabe. Mais um belo gancho, eu acho que é sobre isso. Eu não tenho essa clareza, tá? Mas eu acho que é sobre isso. Eu só sei assim, Gabi, assim, que eu sou uma pessoa muito simples, cara. Tipo, eu tava esse fim de semana agora pescando com meu pai, é um hobby que eu gosto muito. A pesca, pra mim, ela é mais do que... na verdade, não tem nada a ver com tirar o peixe da água, assim. Ela tem a ver com estar ali sentado com a natureza, sem fazer nada, e eu com o meu velho ali do lado, tipo, trocando uma ideia que eu tenho uma afinidade com ele gigantesca, e vivendo aquilo, assim, sabe? Então, pra mim, a vida, ela tem muito a ver com isso, assim. Eu não tenho... eu concordo muito com o que você trouxe no começo, existe uma diferença de ambição pra ganância. Ambição, eu acho que ela é inerte ao ser humano, assim, então inerente, e a gente, de alguma forma, vai tê-la sempre, mas a minha, ela não tá colocada... Eu acho que o ajudar as pessoas, ser o agente de transformação nesse momento, é tirar essas pessoas de uma prisão psicológica que normalmente as pessoas têm, e eu me vejo nela muitas vezes, não me coloco isento disso, mas eu tô buscando muito esse equilíbrio, assim, de falar, cara, a vida boa, ela não tá nisso. Ela não tá, tipo, na passagem de primeira classe. Ela não tá, tipo, na Porsche, né, e o rolê que você tá dando com ela. Ela não tá num apartamento de 160 metros quadrados. Porque se eu coloco a vida boa nisso, eu quantifico ela. Então significa que se eu tenho 1 milhão, eu sou extremamente bem sucedido para algumas pessoas que não têm. Eu sou extremamente mal sucedido para algumas pessoas que têm 10 milhões. E o de 10 é mal sucedido para o que tem 100. A vida boa ela não tá nisso. Ela tá na vida mesmo. Ela tá, tipo, nas coisas que a gente faz, nas experiências, em como que eu me coloco pro mundo, né? E tem como você viver as experiências de uma maneira horrível também, né? Sim. Então, assim, é como que você cria uma mentalidade de aproveitar a existência mesmo. Assim, você fala assim, cara, tipo,
Eu tô com meu pai pescando, é isso que é aqui que eu queria estar. Eu não queria estar, tipo, naquele momento eu não queria estar em nenhum outro lugar do mundo. Queria estar naquele lugar com ele, pescando, aproveitando aquele papo que a gente tava tendo e tentando congelar aquele momento na minha cabeça de uma forma que eu consiga lembrar dele pra sempre. Uhum. Eu acho que é isso que a vida ela é, porque ela vai passando, né? Ela é efêmera, as coisas vão acabando e tal. Então, sair dessa rodinha, pra mim é importante. Pra mim, assim, é o jeito que eu tenho de viver a vida. Pra muita gente não é. E se vai viver a vida desse jeito, dentro da rodinha, tudo bem. Porque às vezes a pessoa tá feliz ali, e tá ótimo. Mas sair dela, pra mim, é onde eu pus significado. É onde que pra mim é importante. Então eu tento dar essa leveza no meu dia a dia, não só pra mim. E é difícil, viu, cara? Porque eu falando aqui assim, parece um Buda falando. Mas quando eu tô dentro da Yupper no dia a dia e o pau comendo, esquece. Eu tô lá na rodinha do hamster 100%, Sim. fazendo cagada, errando, brigando com os outros também. Aí depois eu volto e falo assim, cara, peraí. Aí você começa a tomar consciência, tomar controle de novo daquilo e fala assim, peraí, não é isso que eu tô construindo. Não tem a ver com isso. Mas é tipo, só pode dizer que é uma dicotomia, assim, é difícil. Você tá ali, porque não dá pra você estar meio ali. O mundo dos negócios, você tem uma empresa, ou você tá por inteiro jogando o jogo do business, ou você é expurgado, cara. Sim. De alguma forma você é colocado pra fora, não literalmente, mas assim, tipo, o negócio te tira. Uhum. Então, você meio que coloca uma máscara, é muito louco isso, assim, e vai pra guerra, velho. Vai pra guerra. Mas Então, eu acho que aí são nuances da vida também, né, cara? A gente sempre fala que independente de ser religioso ou não e tudo mais, a gente sempre tem que buscar o equilíbrio das coisas. Então, existem as versões de você. Obviamente você é o mesmo em todas elas, mas as versões que eu digo é aquilo que você tem que se aplicar naquele momento porque aquilo exige que você esteja ali por completo na sua própria fala. Então tem hora que você tá na empresa e você tem os problemas para resolver e aí obviamente ali é para gerar faturamento, a empresa continuar existindo e saber que por meio disso você está mudando a vida de todos os colaboradores que estão com você, que dependem daquilo, porque se você não faz o seu trabalho bem feito, a empresa fatura menos, você tem que desligar pessoas e são famílias que hoje dependem de você. Então tem todo um negócio gigantesco acontecendo e que você se colocar na condição de ali ser o hamster correndo faz sentido. E você tem que fazer a leitura de que, beleza, eu estou aqui, eu preciso ser o hamster correndo para gerar o faturamento, que gera riqueza e etc., mas que esse não é o total do meu ser. Porque saindo daqui eu tenho um momento totalmente ligado à natureza, o qual eu vou pescar com meu pai, e aqui não é sobre dinheiro, é sobre eternizar momento. Então, é saber fazer a leitura de qual versão do Rodrigo está sendo aplicada naquele momento e que no montante geral da coisa faz sentido. Exatamente. Eu faço um paralelo muito grande, não sei se você já assistiu, com o filme Divertidamente, que são as ilhas que são criadas dentro da mente da protagonista. Então você tem as ilhas, e as ilhas são, como ela ainda está na formação do ser dela, são ligadas a momentos que trazem algo muito grande para ela. Então a nossa construção do ser são de fato essas ilhas. E até estou bastante ansioso pela saída do 2 agora, porque é ela na adolescência. Então o quanto é a ilha de você se conhecer como criança, onde tudo é puro, tudo é lindo, tudo é belo, para um mundo adolescente onde tudo é caos. E você ter que se portar e criar os seus valores dentro do caos. Sim. E eu acho que eles trazem mais um sentimento, que é a ansiedade nesse, né? Uhum. Então vai, tipo, dar um... É bem bom mesmo. Então eu vejo muito sobre isso, que a gente permeia entre as nossas ilhas mentais e que a cada momento ela precisa existir, porque é parte da construção do seu ser, mas não é a sua totalidade, né? É sobre isso. Hoje eu me vejo de novo privilegiado em transformar essa minha ilha da eternização de momentos e do relax em 80% da minha vida. Uhum. Não é todo mundo que tem essa condição, mas é todo mundo que tem essa condição. Porque, no fundo, não tem a ver, de novo, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com prioridade. Como você vai viver sua vida. Você tem que escolher, Uhum. né? No fundo, é uma escolha, assim. Eu concordo com você, cara. E é um momento, assim, bom. A empresa, a gente tá conquistando muita coisa, a gente cresce muito. Essa rodinha do hamster, ela tá 150 km por hora, assim, a gente tá ali produzindo, gerando valor mesmo para muitos clientes. A gente sai de um momento de crescer organicamente apenas, e a Yupper, assim, ela nunca teve capital externo, ela só
foi com recurso próprio e só cresceu de maneira orgânica, com os nossos próprios resultados, né, assim dizendo, e a gente começa a entrar num universo inorgânico. Então, o que acontece? A gente faz a primeira aquisição agora da Série Design, e isso significa que a gente compra empresa, a gente compra pessoas, né? Então, entra sócio também junto, e tudo aquilo que a gente conversou começa a se amarrar. Então, é importante você ter essa definição muito bem na hora que você vai trazer uma outra empresa para o negócio, de quem que está trazendo, se essa pessoa ela pensa igual você ou não pensa. Então, a gente está vivendo muito esse momento agora. A holding, ela se chama P4C, então tem a Uper como principal braço dela, agora isso como empresa de marketing, agora a gente traz uma empresa de desenvolvimento e a gente tem outras empresas na fila que a gente está conversando para criar um ecossistema, para uma vez que esse cliente ele entra com a gente, Você faz 360 dentro de alguma empresa da casa. Eu gero uma experiência para esse cara cada vez melhor. Então é um pouco sobre isso. Mas cara, vou te falar um negócio, difícil, hein? 2023 inteiro, eu nunca falei com tanto advogado na minha vida. Eu imagino. 2023 inteiro foi construindo isso, eu, Zé e o Lê ali, cara, o tempo todo fazendo reunião de estruturação da empresa, da holding, a internacionalização nisso também, de como que é o mercado, a gente indo logo para os Estados Unidos, que é um mercado pouco competitivo, né, e pouco regularizado, então como que funciona isso lá e tal. Foi um ano de muita construção de projeto, 2024 a gente está plantando muito isso, e eu espero que 2025 já esteja aqui de novo no Bluecast, contando tudo que a gente está colhendo em relação a uma Uper gringa, pegando empresas de lá, ou do Brasil que operam lá, que é esse nosso primeiro target, né? Eu consegui pegar empresas que operam no mercado americano, mas são brasileiras, ou empresas também brasileiras que operam, americanas que operam no mercado brasileiro. Para já ter uma sinergia cultural entre pessoas que falam idioma aqui versus lá, tem toda uma questão estratégica por trás. Mais fácil de você crescer, né? Então já espero estar aqui contando um pouco para vocês de como que a gente conseguiu fazer isso acontecer. A Uper sempre teve, na verdade, clientes que operam fora e fora que operam dentro, sempre aconteceu, então facilitou o nosso processo, a gente só não tinha uma estrutura apartada para isso, né? Então agora a gente vai criar um escritório fora, funcionário fora, tudo mais. E uma Uper com muito mais empresa abaixo, com muito mais estrutura muito maior, oferecendo uma experiência cada vez melhor para os clientes que a gente atende, né? Então, é um desafio, na verdade, assim, é um projeto desafiador. A gente tá muito lá vivendo esse momento de construir cada vez mais e construir cada vez mais, e o time tá comprando isso, e aí a gente tá entendendo que esse projeto de SOP tem que trazer a galera junto também, não é só aquela coisa de, tipo, ter a galera no nível de liderança, eu preciso ter uma galera no nível sociedade também, e trazer isso pro nosso lado. Então a gente tá muito maduro como negócio, e a gente tá mirando aí ser a maior empresa de marketing que tem nesse Brasil, cara. Vamos buscar. Cara. Que legal. Sensacional, até porque você antecipou uma das minhas últimas perguntas, que era justamente os planos futuros do Rodrigo e da Uper. Então você acabou falando dos dois, do Rodrigo na função Rodrigo vida pessoal, ter 80% do seu tempo sendo a ilha da eternização de momentos. Rodrigo na vida profissional, fazer com que a Uper seja a maior empresa de marketing do Brasil, também atuando grandemente fora. E dentro de uma holding com aquisição de empresas, proporcionando a melhor estratégia e experiência para os clientes que entrarem. Muito legal. O Gabi do nosso lado ali, sempre jogando um tênisinho. Mas isso eu vou estar, pode ter certeza. Vou estar, mano. Até porque, pra mim, uma das coisas que eu tenho muito prazer na minha vida, de verdade, é conhecer pessoas boas como você, como o Lê, como o Zé, e que eu acho, cara, eu não posso falar palavrão porque o YouTube corta a gente, mas... Ih, falei vários. Não, fique em paz. É porque eu ia enfatizar o palavrão, ia ser ruim. Mas eu acho muito, muito, muito incrível ver o sucesso dos outros, cara. É uma coisa que me dá gás. Eu fico feliz pelo sucesso alheio. E ver tudo que vocês estão fazendo e, assim, gera estresse? Com certeza, cara, faz parte do negócio. Mas ver tudo que vocês estão construindo, cara, assim, estando sentado na janelinha do lado vendo é uma coisa incrível, cara. Pô, que porque bonito isso, cara. Vocês crescem como pessoas, vocês crescem como profissionais. Vocês, pelo viés humano da coisa, vocês estão levando toda a galera que estão com vocês para um patamar totalmente diferente também. Então tem oportunidade para todo mundo crescer. Sim. Então, assim, eu vendo isso acontecer é uma coisa que me dá combustível, por exemplo. Eu fico muito feliz de fazer parte disso
Nem que seja jogando um tênis e fazendo parte dos seus momentos eternizados como uma boa amizade ou ajudando, seja com conselhos profissionais também, porque a gente acaba trocando bastante do nosso dia a dia. Mas um privilégio que eu posso ter de chamá-los de amigo e ver o sucesso de vocês, cara. Fico muito feliz com Pô, isso. cara, que bonito. Obrigado. E é isso em dobro que a gente pensa. Vou falar por mim, particularmente, né? Você é um cara que entrou na nossa vida pra ficar. Pô, Vambora. obrigado. E digo mesmo, espero que a gente faça isso pro resto da vida mesmo, cara. De verdade. Vambora. Eu tenho uma última solicitação pra você. Manda ver. Essa solicitação é que você possa dar a nós, ou a quem nos assiste, um conselho que mudou sua vida. Nossa, cara, eu sou horrível pra pensar rápido nessas coisas e com certeza depois eu vou pra casa falando por que eu não falei aquilo ao invés disso, Faz sabe? parte, essa é a ideia. Um conselho, talvez eu iria numa linha de... Cara, acho que não dá pra fugir desse lance psicológico que a gente conversou bastante hoje, né? Uhum. Eu iria pra uma linha de tentar... As pessoas, elas têm que tentar descobrir o que realmente move elas, e aqui não tem a ver com objetivos, tá? Mas a gente vive numa Matrix, essa que é um pouco da realidade, assim. A gente compra sonhos, ideias, objetivos que são colocados pra gente desde quando a gente nasce, assim. Seja as expectativas dos nossos pais, seja a ideia que a gente tem do que é ser bem-sucedido, seja qualquer outra coisa desse tipo, assim, do que a gente relaciona a sucesso ou, enfim, crescimento. Questiona, assim, acho que a dica é questiona tudo isso, assim, vê, entenda, talvez esse papo vai fazer mais sentido pra quem for um pouco mais velho, talvez quando você é muito novo não faz sentido pensar sobre isso, até porque você tá numa outra vibe mesmo, tá numa vibe meio que de curtir e vamos pra cá mesmo e tudo mais, mas quando você passa dos 30, talvez, chega uma coisa que começa a ficar, um pensamento existencial que começa a fazer muito sentido pra muita gente. Propósito. E eu não gosto da palavra propósito, porque muita gente se cobra de ter um. E eu não acho que as pessoas, elas têm que ter, porque senão vira uma tortura, né? Cara, eu não sei qual que é o meu propósito e tal. Mas questionar se aquilo que você faz é aquilo que você realmente quer fazer, mesmo que você não tenha condições de mudar, mesmo que você entenda que é um processo as coisas. Mas o que te faz feliz? A gente como indivíduo, a gente é muito, no próprio nome diz, né? Individual, assim. A gente é muito específico. E trazer essa especificidade pra forma que você lida com o mundo, que você se posiciona, que você fala, as relações que você tem, os lugares que você tá, isso eu acho que é ter uma vida boa, assim, então eu estaria mais pra esse lado, de conselho. Perfeito, cara. É uma excelente questão também, porque as pessoas elas têm a capacidade de se provocar independente do momento de vida que elas estão, e isso é uma coisa que também é imposta pela sociedade de certa forma, né? Desde muito cedo você tem que saber onde você tem que chegar, Exatamente. todas aquelas coisas, mas que, cara, você pode estar com 60 anos e descobrir um caminho totalmente diferente, ser capaz de revolucionar a sua vida se você se tornar humilde o suficiente para se questionar se o que você está fazendo faz sentido ou não. Que é até parte da conversa que a gente teve mais cedo, de você hoje estar muito alinhado a um propósito de ser esse agente transformador, por exemplo, e que isso de repente para você pode surgir no futuro como um negócio, que pode te dar uma condição de vida super legal, mas que para você é muito mais sobre o propósito do que efetivamente financeiramente isso está gerando. Então tem inúmeras coisas que as pessoas podem passar por qualquer momento, mas elas precisam ser humildes o suficiente para se questionar e não se deixar levar pelos sonhos alheios ou pelo que a Matrix impõe para elas. Obrigado pelo convite, viu, cara? Foi especial pra mim contar tudo isso aqui hoje. Eu tenho um regalo pra você. Abre aqui? E você que manda, com cara. certeza. É Vou deixar a uma galera... breve recordação Sim, para que você, dentro, me apropriando culturalmente das suas palavras, eternize esse momento na sua vida. E a canequinha da Bluecast. Top, isso aí. os chocolatinhos dentro. Muito obrigado, Gabi, pelo carinho de sempre, viu, cara? Imagina, cara. Muito Isso legal. Foi muito especial pra mim estar aqui hoje com vocês, assim. foi um convite estratégico, porque não à toa é o que a gente já demonstrou aqui, a gente é amigo na vida pessoal também, então é muito especial para mim poder conhecer mais sobre a sua história e fazer perguntas para que as pessoas também possam ter o prazer de conhecer quem é o Rodrigo de verdade e que por meio da sua história a gente possa tocar pessoas que estão nos assistindo, porque elas também podem ter o sucesso que você teve ou alcançar coisas que você alcançou e se sentirem inspiradas pela sua história. Então, eu agradeço de fato você ter compartilhado tudo aqui com a gente. Que presentão, hein? Obrigado, cara. É isso.